das rotas de... O produto mais contrabandeado no Brasil é o cigarro, tá? Mais do que cocaína, mais do que maconha. Muito mais. Eu trouxe um mapa, eu trouxe uma estatística para começar aí que eu mandei para a Fabi, que vocês podem colocar aí se vocês Tá. quiserem. É um gráfico mostrando a quantidade. É um gráfico feito pelo Fórum Brasileiro contra a Pirataria e Contrabando. E ele mostra a quantidade, o que representa o cigarro na estatística do contrabando em geral. A gente tem contrabando de descaminho, mas o cigarro ele tem que passar por uma liberação da Anvisa, né? Ele passa por uma análise muito forte. E como esses cigarros que chegam no Paraguai, eles não passam por essa fiscalização, é considerado contrabando, Entendi. né? E aí, ó, para você ver aí, o cigarro ele representa 73% do contrabando para o Brasil, tá? Caramba. Aí a gente tem outras mercadorias e a gente tem o isqueiro também, que representa 2% que Que entra na tá, questão do cigarro, tá né? ligado. Os eletrônicos são 1%, vestuário 1%, bebida alcoólica 1% e outras mercadorias 21%. Então quer dizer que o cigarro... E aí o cigarro vem junto com o pó, vem junto com a maconha, vem junto com todas essas coisas Junto com a aí. arma, né? Junto com a É? arma, né? O crime ele faz esse tipo de coisa. Quando você reparte essa informação por estado, eu tomei um baita de um susto, porque eu fui ver a informação do Rio Grande do Norte, o estado da federação, onde a Receita Federal fez uma estatística onde ela disse que 90% do contrabando apreendido no estado era cigarro e vape, 90%. Ou seja, é um estado hoje onde 75% do cigarro consumido no estado é do Paraguai, é o Eight, que é o Eight, né? Só uma coisa, esse aqui é do Paraná, tá? É as apreensões, mas é considerado Sim, como uma recorte. amostra, né? Porque no Paraná é onde mais se apreende. E aí aqui tem a forma, tem um outro que eu mandei para a Fabi também, que são as marcas de cigarro ali do ponto, que são do Paraguai e que vem para cá. Porque assim, as empresas elas se colocam no Paraguai, elas fabricam cigarros de muita má qualidade, que é o ponto assim. Já encontraram pelo de rato, cocô de rato, fezes, uma série de coisas dentro desse cigarro. E aí eles montam as empresas lá, esse cigarro entra e aí ele adentra para o Brasil e vai fazendo a Espalhado. distribuição, vai sendo espalhado por aqui. Acontece que historicamente, o Vilela, voltando lá atrás assim para falar um pouco do contrabando, o Brasil passou por uma guerra com o Paraguai, ele praticamente dizimou o Paraguai. É. E aí, para o Paraguai tentar se reerguer, porque ele já estava iniciando uma industrialização, ele não tem saída para o mar, ele fez um projeto que ele isentava ou baixava muito os impostos. O Brasil vivia bastante do café e nos anos 50, 60 o café entra numa crise muito pesada. E aí o que acontece? O Paraguai baixa mais ainda a taxa para exportação. Então o Brasil, o que ele começa a Exportação ou fazer? importação? Importação e exportação, Tá, as tanto duas. faz. Tanto que o Brasil subiu a taxa da exportação de café, então compensava mais você tirar café daqui, levar para o Paraguai e exportar por lá. Pô. Mas ia cheio de café e voltava com outra mercadoria, né? Então começou esse contrabando muito forte com de lá daqui para lá o café e de lá para cá o cigarro. E aí, conforme o governo foi fazendo a estruturação em cima do tabaco e o aumento de impostos, a gente tem uma campanha contra tabagista nos anos 90 muito Bem forte. pesada, né? É. E aí, sobe-se aqui no Brasil 90% o imposto do cigarro e lá no Paraguai é de 13% a 20%, dependendo da região. E aí, esses cigarros entram como contrabando, eles são distribuídos e vendidos para a população de modo bastante barato. E aí a gente tem algumas rotas que eu coloquei lá pro pessoal também. Pode colocar qualquer um dos mapas aí. Pimentel, você vai me interrompendo, Não, por eu favor, tô se aprendendo você mesmo. quiser, tá? Eu mandei acho que 3 mapas para Fabi, vocês podem colocar qualquer um deles que já dá pra gente ver, ó. Essa aqui é uma rota histórica lá do Paraguai que a gente chama de rota caipira, tá? É essa seta que sai reta. Então o que que acontece? Ela fica no Paraguai e aí ela sai do Paraguai, passa pela pontinha do Mato Grosso do Sul ali, Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro, e aí ela vai entrando pro Paraná e entra no estado de São Paulo até chegar no Porto de Santos. A outra rota a gente tem bem na diagonal aí, que é do Paraguai, a gente chama essa de rota caipira. Você sai dali, você coloca os produtos e os cigarros contrabandeados dentro de fazendas no Mato Grosso do Sul. Você sempre tem que ter um fazendeiro que tope o contrabando lá. E aí a gente vem pelas planícies aqui, Presidente Prudente e tal, até chegar também no Porto de Santos,
ou fazer a distribuição toda por São Paulo. Do Porto de Santos, os caras vão levar pó e maconha e o cigarro vai ser deixado nessas regiões centrais de São Paulo. Brás, 25 de março, toda essa região. Essa é o que a gente chama de rota por terra, rota caipira. Aí se vocês puderem colocar... E isso é historicamente construído, tá? O pó vem aqui também. É essas apreensões que acontecem no Paraná que vocês veem o pessoal fazendo react, essas coisas assim. Aí essa é a Rota Solimões. A Rota Solimões, ela vem pela Colômbia, pode vir também pelo Paraguai e pela Bolívia, mas ela vem pelo Rio Negro e pelo Rio Solimões. É a que abastece o norte e o nordeste do contrabando de possivelmente o cigarro de Natal da Bahia, possivelmente. Isso, estima-se que 27 bilhões em contrabando por ano chega de cigarro aqui e a gente consegue apreender 10% disso daí. Então é muito dinheiro. 27 bilhões. Então te perde uma fortuna de ICMS e de imposto federais. Não só isso, né? Você acaba usando um cigarro tão de má qualidade que isso aumenta muito a doença da população, uma série de coisas. E essa é a rota... Carrega o SUS, né? Essa é uma das rotas que a gente tem, tanto do vape, quanto a rota, que agora o vape, o cigarro eletrônico, tá chegando com tudo aqui também, entendeu, mano? Porque os mais velhos, os mais novos, eles não fumam o cigarro falso. Os mais novos, eles vão fumar o vape e o cigarro eletrônico. O cara vai entrar no usuário através do vape. Através do vape. Desculpa, ontem à noite eu jantei com meus 3 filhos, não dei porrada em ninguém não, mas eu perguntei se eles tinham usado vape. E aí? Os 3 usaram, e minha esposa também falou que usou uma vez, mas eles não são usuários. Mas realmente, eles jamais iriam buscar o cigarro na vida e buscaram o vape. E certamente buscaram um vape ilegal, né? Um vape contrabandeado, certamente. Não é crime usar o vape, né? Mas assim, você comercializá-lo, sim. Mas, cara, se você abrir qualquer site hoje de venda, sei lá, jogar lá, venda vape, você vai encontrar para comprar muito facilmente. E aí o vape, ele tem um malefício para a saúde que é absurdo, velho. Como se você fumasse muitos cigarros. Você tem o vape que você dá 8.000 puffs, que chama, né? Que são 8.000 tragadas. Tem gente que termina com isso numa noite. Que isso, meu irmão. Sabe por que o cigarro? Eu sempre falo assim, Pimentel, qual que é o rolê? O cigarro, você tem que abrir ele, a caixinha, você tem que pegar o cigarro, você tem que colocar na boca e você tem que acender. E você faz uma contabilidade de quantos cigarros você está fumando ali. Existe uma tensão entre você e o cigarro. Agora, o vape não. Ele é simplesmente colocou na boca, tirou, colocou na boca, tirou, colocou na boca, tirou. Ele é um scroll do TikTok, né? A mesma coisa que você ficar scrollando o TikTok. Eu acho que tem muito a ver com o período que a gente vive desse lance da... a dopamina muito rápida. No TikTok você vai fazendo isso. 30 segundos você vai subindo ele. A rolagem automática no Instagram também você vai subindo ela. E o vape também é a mesma fita. Para vocês terem uma noção, em 2019, o Brasil apreendeu 1.420 vapes. Todo ano de isso 2019. Há 6 anos. Há 6 anos, antes da pandemia. Hoje, os caras fizeram... ano passado, 2024, eles fizeram uma apreensão no Porto de Santos de uma carga de 25 milhões de dólares, de reais em vape. Eram 300 mil vapes que eles prenderam e as apreensões de vape elas só vêm aumentando. Geralmente, o que os caras fazem? A maioria desses vapes, elas são produzidas na China e compradas a um preço muito barato. Eles saem da China, passam pelo Porto de Santos. No Porto de Santos, eles reabastecem e tal. E aí, lá dentro do Porto de Santos, eles vão para o Uruguai. Do Uruguai, eles vão para o Paraguai. E aí volta por Rota Caipira o vape para o estado de São Paulo e para o estado do Rio de Janeiro. Então, é uma sistemática de contrabando que traçou uma nova rota, uma rota chinesa. Geralmente, os caras ou pegam na China ou eles vão pegar no Golfo da Guiné, que é aqui na África, que fica mais perto. Os chineses, eles têm investido muito no continente africano. Então, o que acontece? Investe. O chinês vai enfiando tudo. Mano, o chinês, a hora que ele entra com tudo. Entendeu? Ele vai entrar com tudo e vai entrar pra quebrar. Então, o Golfo da Guiné, os caras vendem lá, porque ali é permitido, virou uma feira moderna ali, e os caras pegam e fazem todo esse trabalho pra trazer aqui. E, João, sabe qual é a minha preocupação? Eu vou te dar 2 exemplos aqui. Um é de uma rua do Rio de Janeiro chamada Dias Ferreira, que é a rua dos restaurantes, no bairro do Leblon, o bairro mais foda do Rio de Janeiro hoje, o bairro mais caro do Rio. Essa rua à noite, já foi lá, né, Vilela? Ela tomada de menores de idade vendendo vapes, né? Certamente contrabandeados.
Essa garotada me conhece, ela me vê aí em podcast e tal. E essa garotada me aborda no auge do verão, ou me chamam de Capitão Pimentel, né? Pô, capitão, a gente vende o vape aqui, logicamente esse vape contrabandeado, e começamos a ser assediados pelo tráfico do Vidigal. Porque o bairro do Leblon, ele não é dominado por facção, pelo amor de Deus, mas a favela do Vidigal, que é Comando Vermelho, é do lado ali, né? Na subida da Niemeyer. Então, esses menores que vendem essa substância, eles são obrigados a pagarem taxas para a facção, para o Comando Vermelho, para que autorize a venda desse produto num bairro de restaurantes. E depois eu busquei na internet a maior apreensão de vape no Rio de Janeiro. Ela não é uma apreensão como essa do Porto de Santos, é uma apreensão aí com 1.500 unidades de vape numa favela do Comando Vermelho. Ou seja, a maior apreensão de vape realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro foi dentro do domínio territorial do Comando Vermelho. Ou seja, o vape no Rio de Janeiro já pertence ao Comando Vermelho? Então, cara, essa apreensão que você está falando é uma apreensão de varejo, se você for pensar, né, na reta final. Essa apreensão que foi feita em Santos é uma apreensão de atacado que vai fazer essa distribuição. Cara, ali no Rio de Janeiro, você sabe muito bem disso daí, que tem lugares que você só pode vender um tipo de cigarro, você só pode vender um tipo de coisa que os caras dominam. Dentro das comunidades, o vape também é dominado pelas facções criminosas. Mas esse atacadão aí é PCC? Cara, tem pessoas do PCC que trazem, porque isso vem em caminhões que, por exemplo, vem cocaína, vem maconha, vem tudo junto. E tem os importadores que fazem essa exportação em livre mercado. Eles são autônomos, por exemplo. O Cigarreira, que é aquele cara que estava envolvido no caso Gritzbach, há uma suspeita de que ele mexeria com essa exportação de cigarro. O fato é que a polícia ela fica muito ligada nesse lance do tráfico internacional de drogas. Ela está focada na maconha e cocaína. Exatamente, porque a distribuição é fora do país, né, Pimentel? É o que dá muito dinheiro e vai para a alfândega. Aqui dentro do país você tem uma distribuição muito grande do cigarro. Cara, você me colocou uma história aqui. Um dia tu vai chamar ele para conversar com ele aqui, que é o Bettini, que é um policial federal que fez um Mamba Negra, né? Mamba Negra. É um policial que... Tu conhece ele pessoalmente já, não? Não, cara, mas já li o livro dele. Um livraço. É o policial que mais aprendeu cigarro paraguaio no Brasil e mais aprendeu vape também. Ele comandava um núcleo de policiais de polícia marítima em Foz do Iguaçu. E esse policial, eu converso muito sobre esse tema com ele. Um dia ele falou: Pimentel, deixa eu te explicar uma coisa. Primeira coisa, 70% do contrabando de Foz do Iguaçu é cigarro. E segunda coisa, esse cigarro sai daqui e vai direto para uma favela do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Pode ser uma favela em São Gonçalo, pode ser uma favela em Niterói e eventualmente ainda sai daqui escoltado. Quando a gente fez Tropa de Elite lá, a gente dizia para aquele jovem que fumava maconha no Brasil como um todo: se você fuma maconha, meu filho, você está contribuindo para financiar uma facção de assassinos. Não existe maconha no Brasil que não tem cheiro de sangue. E hoje a pessoa que fuma um vape ou um cigarro paraguaio, ela se comporta da mesma forma. Não existe vape no Brasil que não seja vendido por uma facção, porra, e ponto final. Então, o Brasil tem 3.300.000 hoje de pessoas que utilizam vape. Tem um número que eu cheguei a ver que é 6 milhões de pessoas que já usaram. Aí incluindo minha família aí, viu, cara? Merda que você falou. Porque, cara, o vape ele é vendido pelo crime organizado. Você precisa de uma quadrilha para poder colocar. Precisa de morte. Precisa de morte, disputa territorial, subornar policiais. Então não existe fumante de vape no Brasil hoje que não esteja ajudando muito essa facção. Essas facções, tem caneta, é tudo a mesma coisa? Cigarro eletrônico é uma coisa, vape é outra, mas no fim da história todo mundo fuma a mesma coisa. Aquele pendrive é um vape, ou não? Não, o pendrive seria um vape e o cigarro eletrônico seria aquela canetinha, assim, sabe? Tá. Mas os caras chamam da mesma coisa no fim da história, tá, mano? E assim, cara, isso é muito louco no Brasil, né? Porque, tipo assim, você consegue comprar em qualquer lugar, mano. Se você sair daqui e botar tabacaria perto de mim, vai ter lá o barato na vitrine, cara. Qualquer show, qualquer praia no Rio de Janeiro. Verão, não sei se as praias do Nordeste estão assim também, mas eu passei o verão esse ano no Rio de Janeiro, nas praias do Rio. Praia do Rio de Janeiro o tempo todo, menor de idade, vendendo esse produto. E é um produto que você não sabe a procedência, você não sabe se ele é de qualidade, você não sabe o que tem ali, né? E, camarada, não tem repressão. O que está numa zona cinzenta, o que não é regulado, gera uma dúvida da sociedade e da própria polícia.
a polícia brasileira está focada nas ações de inteligência para a apreensão de maconha e cocaína. E os policiais não estão muito preocupados com cigarro paraguaio e com vape. Mesmo após a declaração do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro que esses bandidos são mais financiados por cigarro e por outros produtos do que propriamente por maconha e cocaína. Porque isso era uma coisa que ninguém falava. Você vai em Brasília falar com o deputado. O deputado está preocupado em leis para punir o traficante de cocaína com penas cada vez maiores. E você diz para o deputado, cara, você não está entendendo nada. As facções não sobrevivem mais disso. Ou isso aqui tem pouca importância para a facção. A facção sobrevive hoje de cigarro paraguaio, de vape, de botijão de gás, de internet, né? Ah, cara, você pega o vape por R$3, tá? No contrabando ele chega a R$3. Você vai pegar ele na compra R$3, você vai colocar aí uns R$2 cada um pra você fazer a logística, você vai vender ele a R$40, R$50, cara. Entende? Assim como é... Grandes problemas da Polícia Federal, da Receita, em Foz do Iguaçu ao longo de anos, né? Foi agentes da lei envolvidos no combate, na repressão ao cigarro e também agora a vape. Então, muitos agentes da lei foram presos porque eles favoreciam. Lembra de uma prisão que teve mais de 100 policiais presos de uma única operação só por causa de cigarro no Foz do Iguaçu? Tem na década de 2002. Sim, sim. Inclusive, eles aumentaram o salário de quem trabalhava, pagaram mais gratificação para quem trabalhava ali na ponte, exatamente por essa apreensão, cara. Sim. É um complicador. Os caras ainda subornam o agente do Estado em função dessa dúvida se pode, não pode, o que eu faço. Preste atenção aqui em São Paulo, na frente de balada, tem vape? Na frente de balada, não? Tem, nossa claro, senhora, porra. mano. Por que essa porra foi só Rio de Janeiro? Não. E aí você vê Olha lá o cartaz lá do intervenção. Cadê? Olha lá. Porra, é isso aí mesmo. A UPP, a história da UPP, Marcos Palmeira, brilhante. Essa é a Comparato, né? É. A Comparato, né? Ela é foda, essa menina, pelo amor de Deus. E conta a história de uma UPP, e a história é real. Eu fui visitar uma UPP, aí descobri nessa UPP que o Comando Vermelho nessa UPP só vendia cigarro, né? E aí conversei com o comandante da UPP, o UPP do Caju. Aí transformamos isso num roteiro e levamos isso para Tavares Bastos, né? E contamos a história dos policiais enfrentando aí o Comando Vermelho vendendo cigarro do Rio de Janeiro, né? Porra. Ô, Pimentel, você falou do negócio da apreensão lá e tal, mas eu já conversei com policiais federais que trabalham lá, na ponte. Eles falam que é impossível, cara, você quando tem esse barato. Tipo assim, ao mesmo tempo que tá chegando de carro, de bar da ponte tá chegando de barco, velho. Ao mesmo tempo, tem um cara que é o atravessador, que ele vai pelo meio do mato com carro, com carrinho, carregando 10, 15, 20, faz 20 viagens. Os caras falam assim, mano, é como se começasse a ter uma barragem, começa a furar aqui, você bota a mão aqui, sabe, casa cheia pau, de... tipo, cara, é muito louco. Teve um agente federal, como, um agente federal que falou pra mim, Pimentel, o lado de Foz do Iguaçu, se fosse urbanizado, porque não é urbanizado, é mato, né? Aquela beira de rio, a gente ia ter uma iluminação, uma pracinha, a gente ia perceber o barco chegando, né? Se a cidade fosse virada para cá, então o policial já queria achar uma solução de arquitetura, né? Porque ele dizia para mim, a gente olha, tem 35 barcos, a gente não sabe qual que a gente vai escolher. Ou seja, no mundo real, a Receita Federal sabe que é uma guerra perdida, meu irmão. Que não adianta. Se você tem demanda no Brasil para vape, se você tem demanda para cigarro paraguaio, meu irmão, é regulamentação e cobrança de imposto. E a partir da regulamentação, e olha, não sou fumante. E olha, trato esse assunto não como saúde pública, trato esse assunto como segurança pública. Deixar isso muito claro aqui. As facções no Brasil estão cada vez mais poderosas, mais bem armadas, matando mais em função do dinheiro obtido nesse contrabando, né? E em função desses jovens no Brasil consumindo esses produtos ilegais. Isso tem que deixar muito claro. Então, se você quer uma solução para a redução do crime no Brasil, você tem que achar uma solução para isso aí. Mas por que você acha que o vape, por exemplo, ele não é regulamentado como regulamentado o cigarro? Cara, eu sei que na Inglaterra, descobri isso ontem, para falar a verdade. Eu sei que na Inglaterra até
para você abandonar o cigarro de combustão, né? A transição do médico é te mandar pro vape, né? Para você ir reduzindo. Para abandonar, né? Ou seja, na Inglaterra é usado como tratamento, né? Para bem dizer. E eu não consigo entender por que o Brasil não acompanha países que pesquisam mais, e países preocupados com a saúde pública, né? Que são os países europeus. Eu estive na Europa agora, em geral, usando vape, todo mundo usava essa porra. Eu fui para a Croácia, né? Por que o Brasil não segue esse modelo europeu, o modelo americano, o modelo japonês, o modelo italiano, espanhol, ou o modelo português? Por que a gente segue um modelo de América do Sul? Porque esse modelo brasileiro é um modelo de América do Sul. E também de México, né? México também é proibido também, viu? Mas eu não sabia. Então o Brasil é proibido desde 2009, o vape. Desde 2009 nós temos a proibição. E depois a Anvisa fez uma pesquisa pública, né? Onde as pessoas ouvidas entendiam que a lógica era a liberação, né? E, logicamente, uma liberação de uma forma com regulamentação, né? Com cobrança de imposto. Porque a grande ameaça, cara, é se você comprar um produto vindo da China, você não sabe o que tem ali dentro, cara. Você não sabe qual é a substância, você não sabe qual é o padrão de qualidade, não sabe se aquilo vai explodir. A grande certeza, que se você tivesse isso regulamentado, é que você tem um padrão mínimo de controle, né? Como o cigarro brasileiro é. Mas eu não consigo entender, cara. Mas é cabeça de legislador, né? E eu nunca conversei, já conversei com o Almirante Barra algumas vezes, o presidente da Anvisa. Conversei com ele, contei o motivo, né? O Almirante Barra, o presidente da Anvisa, ele foi um cirurgião que operou No Césio. O Césio, né, cara? Tem que fazer um capítulo disso aí, no Iconografia, viu, cara? Heróis no Brasil, viu? Você já tinha conversado comigo em relação a isso daí. Os caras. O que o trabalho que o Brasil fez pra contenção disso, cara, foi um negócio absurdo mesmo. Os pacientes do Césio foram de Goiânia para o Hospital Naval Marcílio Dias. E essa equipe do Hospital Marcílio Dias, médicos e enfermeiros, atenderam esses pacientes com a radiação lá em cima, com o contador Geiger disparado. E esses caras operavam com aquelas roupas de chumbo, né? Verdadeiros heróis, sabe? Então é um sonho que eu tenho de fazer um filme sobre isso, mas se adianta e faz uma iconografia disso aí, cara. Cara, eu cito isso num vídeo. Eu cito né? isso num vídeo, quando eu conversei com você, citei isso num vídeo, que é um vídeo, acho que de uns 30 minutos que eu falo sobre a questão do Césio. E aí, a gente fez um bom trabalho nesse ponto mesmo, cara. O Brasil conseguiu conter isso daí. Foi uma baita de uma emergência, né? Foi uma baita mesmo. Que eu pariu, né, cara? Milhares de pessoas foram lá analisadas no estádio de futebol lá em Goiânia. Foi polícia militar, bombeiro. E tudo começou com descarte de equipamento incorreto, sem controle. É. O que nos leva a entender que a solução é o controle. Cara, pra você ter uma noção, aquele aparelho radiológico lá aberto, ele ficou 2 dias na cadeira de um posto de saúde. Eu lembro disso. Porra, 2 dias ele ficou na cadeira do posto de saúde. O cara sentava do lado do negócio, o negócio ali, cara. O Brasil é muito louco nessas ideias, velho. Mas Kratos, manda aí. Vamos lá, o Lucas, ele tá perguntando assim, não sei se dizer se a fragmentação da internet é uma boa desculpa para a falha do Estado. A fragmentação ajudou a quebrar muito monopólio em municípios. Aí ele fala que adora o Joel e o Pimentel e pergunta se o Pimentel aceita... Nada, né? Se ele deixou. Qual o nome dele, hein? É, Lucas. Aí ele pergunta se você aceitaria ser secretário de segurança. Eu ia nomear ele aqui. Eu ia nomear. Para com isso. Tô longe dessa porra. Isso aí. Só pior, Lucas, com as leis brasileiras aí, botar o melhor cara do mundo, trouxer alguém lá da Inglaterra, da Scotland Yard pra colocar no Brasil, ele não tem muito o que fazer. O bicho, José Mariano Beltrame. Deixa eu falar dele aqui um pouco. Eu gostei dele, viu? Porra, o José Mariano Beltrame, ele é um dos caras que mais manjam de tráfico de drogas do mundo internacional. Ele combateu na fronteira. Explica quem é. O José Mariano Beltrame foi o cara que foi secretário de segurança do Cabral e ele foi o cara que organizou as UPPs. Depois, por questões políticas de populismo também, começou a se ampliar o programa e aí começou a se perder o controle da parada. Gaúcho de Rio Grande do Sul. Exatamente. E ele prendeu grandes nomes das fronteiras ali, desmantelou grandes nomes da fronteira, que era homem que era sujeito que ninguém metia cara. E José Mariano Beltrame foi lá e meteu louco. E ele manja muito disso daí, só que a gente tem colocado o Beltrame. Ele foi secretário de segurança do Rio de Janeiro, cara. A gente já testou a gente testou o Luiz Eduardo Soares, que é um antropólogo, e a gente testou lá no Rio de Janeiro. Roberto Aguiar também, antropólogo também. E a gente testou ali o
José Mariano Beltrame e agora o Vitor, que são policiais federais. Uhum. Então, assim, teve teste de tudo que você imaginar, mano. De todos. Resolveu? Não, mano. porque Não é um cara trouxemos um do engenheiro Estado, velho. espacial da NASA ainda. Eu podia- Vou falar pro sacane. Eu já pensei nele agora, já pensei no Serjão agora. É. Bota o Serjão. Mas assim, talvez alguém com uma visão de fora disso tudo, para entender tudo, talvez um policial não fosse o melhor nome, sabe? Talvez o cara que olhasse isso de fora, calma aí, deixa eu entender isso aqui. O que tá acontecendo aí? Porque eu pergunto pro Vitor até hoje, qual o tamanho da economia do Comando Vermelho no PIB do Rio de Janeiro. A gente sabe o tamanho do PIB da cultura, que é 5%. Mas até hoje eu não sei, de fato, quanto que o Comando Vermelho, em cigarro, em vape, em bujão de gás, em cocaína, em mototáxi, em carvão, em pão, eu não sei quanto o Comando Vermelho apura. E também não sei quantos empregos do crime que ele gera, né? Eu sei que ele dá um baita de um prejuízo para o Estado. Evasão de ICMS. Joel, eu te contei, contei pro Vilela a história de uma amiga que abriu um restaurante na Rocinha. Certo. Ela disse para mim, quero fugir do IPTU, quero fugir da conta de luz. E Rocinha é mais barato minha operação. E ela começou a dar certo na operação. Ela falou, tá valendo a pena. Menos 4 mil reais por mês na mão de um comerciante, isso é muito dinheiro para reinvestir, né? Pô. Isso é a certeza que ela não vai à falência. Porque o Estado cobra muito imposto. Aí no 4º, 5º mês o Comando Vermelho bateu. A fiscalização, né? Minha vez, eu deixei você 5 meses aí respirando, agora eu quero a minha. Ou seja, o Comando Vermelho começou a cobrar tudo que ela tinha que pagar no asfalto. Porque ela fugiu para a favela para tentar fugir da carga tributária do Rio de Janeiro, que é altíssima. Então a gente não sabe hoje o tamanho disso tudo, ninguém sabe. Mano. O que eu sei que eu me assombrei só de vape a gente perde 7 bilhões de imposto. Esse dinheiro podia estar sendo usado hoje para financiar a construção de presídio, para financiar polícia, inteligência, computador, drone, colete à prova de bala, sabe? Podia estar usando isso contra o Comando Vermelho, pô. Podia estar usando isso Pirataria em geral. contra o Comando Vermelho, para pirataria em geral, porra, né? Né? Cara, eu vi o... A gente podia conversar essa parada que é interessante, você deve manjar muito mais do que eu disso daí, cara. Eu fiquei impressionado porque o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, ele deu aquela entrevista do My News, que eu achei uma baita de uma entrevista. O cara sabe muito bem o que tá falando. E aí chega um momento que a Mara Luque pergunta pra ele sobre a questão dos roubos de carro do Rio de Janeiro, porque teve um período que 4 dias roubaram 800 carros no Rio de Janeiro. Pô, cara, pô, bicho, olha o que os caras tá fazendo. Os caras viram que roubar carro e levar só pra desmanche não é um bagulho que é tão lucrativo como você sequestrar o carro do cara. E aí o cara vai fazer o desenrolo na favela e o traficante manda devolver o carro do cara. Bicho, esses dias atrás eu tinha uma fonte que a fonte falou Qual assim... que é o lance? A grana vem Sequestro de carro. Sequestro de carro. Quem paga o resgate? Seguinte, tu tá com o teu carro lá, Certo. aquele Celta que você tem aqui. Certo, Celtinha. Celtinha. É. Você tá com o Celtinha lá, Vilela, o cara mete um fuzil na sua cara pra roubar o carro. Já tem essa fita também. Mete um fuzil na sua cara pra roubar o carro porque é o chefão do tráfico que arrumou o fuzil pra você. Tá. Ele vai levar teu Celta. O que vai acontecer? Ou o seguro paga teu Celta, ou você pode ter a opção... Não, você tem a opção de ir lá no morro e falar pro cara, sequestraram meu Celta. Qual que é o seu Celta? Pá. Então, dá 3 contas aqui que eu devolvo o seu Celta agora. Uma fonte minha falou que um amigo dele de aplicativo já sequestraram o carro dele 3 vezes. Ele foi as 3 vezes e o cara o traficante deu desconto pra ele porque ele era cliente recorrente. Terceira vez que o cara tava buscando o carro. Cara, o Brasil é uma Eu coisa que não dá pra acreditar. Eu tô falando assim. Eu entro no Uber no Rio e já pergunto pro colega do Uber, quantas vezes você foi roubado? Eu peguei um Uber, 6 anos de Uber, 6 anos roubado. É o Uber que roda mais de periferia, não é o Black, né? Não. O Black, ele roda mais na Zona Sul, na Barra da Tijuca, mais caro. E o rapaz do Uber me contou uma história que eu fiquei tão emocionado, porque roubaram o carro dele num domingo, sábado à noite, perdão, para levar um pessoal no baile da Disney, que é aquele baile funk do Terceiro Comando, né? Do TH. Do TH. E Amaré, é um baile muito famoso, porque muito jogador de futebol, muito influencer, artista projaquiano, de todo tipo. Aquele pessoal que diz assim, olha, eu tô aqui em convivência, na cultura, né, aquela coisa toda. E o rapaz do Uber foi roubado e o localizador do carro, o carro tava lá. Ele foi lá negociar
o desenrolo para resgatar o carro. Ele tinha R$1.500 na mão. O desenrolo era um desenrolo de 5 mil, né? E o rapaz olhou para ele assim, o gerente do carro roubado, né? Olha, senta aí, que teu carro está sendo usado para transportar celebridades pro baile da Disney. Você falou isso pra mim no telefone. Pra mim é foda, é verdade. O cara ficou esperando até o dia seguinte de manhã devolver o carro para ele de graça. E eu conto isso, por que a gente tem que contar? Porque tem gente que acha legal ir no baile da Disney. Tem gente que tira foto lá, tô no baile da Disney, não sei o quê. Pelo amor de Deus, é um baile de facínoras, de pessoas do mal, né? Tem gente que acha legal, e aí eu vou respeitar o fato do cara ter uma dependência, ou gostar e tal. Tem gente que acha legal comprar um vape do Comando Vermelho. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Segura a onda aí, essa porra é do Comando Vermelho, pô, do PCC. Os caras vendem muito isso, cara. Não é? Vape vende demais. Vape daí, né? Tem tudo lá, né? Muito. Vocês são jovens, né? O que tem no Rio de Janeiro hoje? A caixinha. É uma caixa de madeira mesmo. É uma caixa com vários quadrados, né? É o quadrado do haxixe, que não tinha no Rio de Janeiro até 2002, 2003. É difícil você achar haxixe. Eu só tinha achado haxixe uma vez na Mangueira em 97, 98. Que tinha uma boca de haxixe. Aí você vê a maconha, o haxixe, você vê de repente o MD, e agora tem um quadradinho do vape ali, cara. Isso é o argumento que eu tenho que dar. Olha, essa porra aqui é vendida por um assassino, porra, né? É o argumento que a gente tem que dar, né? Isso aqui é vendido por um assassino. E aí eu contei pra você, Vilela, mas os caras não estão vendo a gente aí desde do primeiro ano. Quando a gente lançou o Tropa de Elite 1, na PUC, primeira exibição pública, eu, Zé Padilha, exibimos lá na PUC, né? PUC é a faculdade do filme, tá, João? É aquela onde tem o pilotis. Um bando de burguês safado. Exatamente. Tu que tá falando essa porra. Eu não vou... Aí, a PUC dá muita bolsa, viu, cara, pra estudante de periferia. Não, tô falando em frente do filme. E tem uma salinha na PUC que você tirava xerox do livro, né? Já uma pirataria também, viu? E essa salinha tirava xerox e também vendia maconha. E a gente fez um filme ali, porque o Batista, que você fez um vídeo sobre ele lá, o Batista era aluno da PUC. Que é o menino que é a inspiração do Matias. Que hoje é o comandante do COI. É o oficial responsável, comando de operações especiais. O Batista, ele era aluno da PUC, passava as histórias pra gente colocava no roteiro e tal. Mas voltando ao assunto, quando nós exibimos o filme na PUC, um jovem, talvez de uns 20 anos de idade, quando terminou o filme, levantou a mão. Eu queria dizer pro senhor que eu vou parar de fumar maconha depois que eu vi seu filme, porque eu descobri que a maconha é vendida por um assassino. Aí todo mundo aplaudiu esse jovem. Porra, que imbecil da porra, filha da puta. Precisa ver um filme pra entender isso aí, meu irmão. Isso não é tão óbvio pra você, isso aí. Todo filme. Deve ter ficado uma semana ou duas sem fumar maconha, esse jovem, mas ele precisou ver um filme pra entender isso. E a gente tá contando esse filme aqui. A gente tá contando o que é. Eu e a professora Viviane. A gente bateu um papo longo sobre traficantes evangélicos. A novidade que ele tá contando aqui é que naquela segunda tentativa de prender o Peixão, por 3 vezes a polícia tentou, os disparos que o Peixão efetuou, segundo a perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, não eram disparos contra a polícia, eram disparos contra as pessoas que estavam no ponto de ônibus mesmo. A esmo. Então, não é aquele tiro parabólico que caiu lá, não, tirou lá mesmo. Então existe um esforço do Vitor, do Felipe Cury, atual chefe de Polícia Civil, de colocar no inquérito policial que o Peixão realizou ações de terror. E de fato realizou. De fato, nas 2 operações, a primeira teve 7 pessoas baleadas, né? 3 mortos. A segunda teve 7 pessoas baleadas de novo. Sim. É porque toda vez que vai caçar o Peixão, você tem que fechar ali a região da Avenida Brasil, né? Que é a principal via expressa do Rio de Janeiro. E aí causa um caos no Rio de Janeiro, causa uma confusão danada na cidade. Porra, bicho, Pimentel. Mano, eu vi aquela cena lá. A princípio eu dei a informação errada, aí a Cecília me ligou. A Cecília Vasconcelos, ela era... Não sei se ela ainda é porta-voz da PM lá na nota de imprensa. Aí ela me ligou, cara. E eu achei da hora. A pessoa me... Tipo assim, você vê que o seu trabalho é importante. A pessoa te ligar e falou, não, deixa eu desfazer essa... Tal, que o Peixão que mandou os caras atirarem. Cara, o cara tava dentro do ônibus pra ir trabalhar. Ele tomou um tiro na cabeça de fuzil. Porra. Quando pegaram a sacolinha dele cheia de sangue, abriram a sacolinha, no papel laminado tinha um pão com mortadela, irmão. Pô, você quer uma coisa mais simbólica que o cara ir trabalhar com pão com mortadela?
indo pro serviço, na metade do caminho, tomar um tiro na cabeça e morrer, irmão. E aí, a nossa legislação, ela fala que o crime de terrorismo, ele tem que ter uma discriminação e uma ação contra raça, não, etnia, nacionalidade e tal, ou religioso, de cunho religioso. O Peixão expulsou terreiros de dentro do lugar, fecharam as paróquias ali perto. Na festa junina. Isso. Olha só que coisa tradicional. Né? Então ele já existe assim uma caminhada, alguns passos para torná-lo ele como um... Agora a polícia colocou a casa dele abaixo, né? Que é o resort do Peixão, né? Pô, aquilo é um absurdo, né, cara? Aquilo foi ação muito legal um dia tu pensar sobre isso. Foi ideia do Dr. Felipe, tá? Chefe de Polícia Civil. Porra, esse cara caçou... É um cara foda, meu irmão. Vamos lá. Ele que caçou eco, né? No feudalismo, o símbolo do senhor feudal lá é o castelo, né? Certo. Quem tá do lado ali, o servo, ele vai olhar, o castelo é o símbolo do poder. Por mais que a polícia volte na favela 1 milhão de vezes, a mansão do traficante simboliza para o morador que o traficante continua mandando. Então, é necessário, é urgente, é preciso derrubar essas mansões. E são várias, são mansões na Rocinha, são mansões no Alemão. No Johnny Bravo eles destruíram, acho que era 3 milhões custava. Johnny Bravo é o atual 01 do CV, né? O cara Pô, então, ali na Rocinha, só que o Peixão, cara, o resort do Peixão era um negócio absurdo, cara, absurdo. Tinha a Estrela de Israel até na academia e tal. E aí teve um pessoal reclamando no X que ele cometeu crime ambiental, que ele desviou um lado. Né? A preocupação dos caras era que ele desviou os peixes do lugar, a galera tava brigando lá, cara, porque a gente falou, nossa, que insanidade, velho. É um crime, né? Sim. Coitado dos peixinhos, né? E o Peixão, mostra aquela ponte do Peixão de novo, cara. É a ponte do Peixão. Não é uma pinguela não, cara, não é uma pinguela não, tá? É uma ponte de verdade. Tá em cima do rio. Construiu mais barato do que o. Exato. Ele foi conectando tudo, né? Então ele foi trabalhando com uma estratégia que a gente chama de anexação. Ele entra da Cidade Alta e vai anexando tudo. Então ficou um negócio gigantesco. Ele tomou Cidade Alta em 2017. Essa não é uma pinguela, é uma ponte mesmo, tá? Ele mostrou na nota fiscal, inclusive, viu, brother? Os caras, cotou o Crivella, cotou, acho que na época era o Pezão, que era governador. Os caras cotaram, acho que ficava 5 milhões a ponte. Ele fez, eu acho que por 300, 400 mil e mostrou na nota fiscal para a prefeitura. Mais barato. Mas isso aqui, não é por causa da população só, é para conectar, para ficar mais fácil. Facilitar a fuga de bandido dele. Lógico. Facilitar a fuga. O Peixão também, a gente exibiu aquela vez aqueles presentes, né? Os presentes do Peixão, do Dia das Crianças. Eu sempre ressalto que são presentes de qualidade, tudo novinho, né? São bicicletas novas. Quando você ouvir o Alessandro Visacaro, daquele coronel do Exército que fez um livro de guerra irregular, sei. Ele diz que existe um momento híbrido onde o traficante ele tenta oferecer alguma coisa efetiva, né? Ele não tem condição de pagar uma UPA, de pagar a escola do seu filho, mas ele começa a fazer essas pequenas ações que têm um efeito psicológico devastador. Um garoto que recebeu um presente daquele, do Peixão, ele vai entender o Peixão como herói, né? E o presente é lá, Olha os presentes tudo Mano, novinho. esse eu não tinha visto ainda, Pimentel. Não tinha visto, não? Pega o seu, cara. Vai lá, tem. Caramba, escorregador, escolhe o que você tudo. quer. Não, tem videogame, cara. Tem Damião, tem coisas bonitas aí e tudo 0. Não é roubado, não, tá? Tudo comprado, tá? Tudo comprado. Pô, cara, só Sim. qualidade mesmo. Só o negócio, qualidade. hein? Coisa legal da porra, tá vendo? Aí. Já tinha visto já, né? Não, né? Não, e outra, as comunidades são super limpas, o cara tá com a arma da paz do senhor, o morador que tá descendo. Mano. Tem baile gospel, pô. Baile gospel, Tem bombando. Cara, que doideira que a gente tá vendo. Tirão. E ele abre de vez em quando o resort pra molecada Brincar. né? Como se fosse um clube de campo. Cara, como eu gostaria de tornar esse assunto, assim, pauta nacional. Você faz isso no Iconografia, tá? Mas isso tinha que ser falado 1 milhão de vezes, cara, porque com certeza, e não é falando mal de ninguém não, cara, com certeza os ministros do Supremo, com exceção do Fux, que é do Rio de Janeiro, eles não sabem a realidade do Rio de Janeiro. A realidade do Rio de Janeiro é essa aí. E infelizmente essa realidade está se expandindo para Fortaleza, para Jequié, para Feira de Santana, para Salvador, sabe? E com uma velocidade incrível, sabe? São Paulo não vai acontecer, não. São Paulo não vai acontecer. Não vai ter esse domínio territorial de São Paulo.
Acho que o povo de São Paulo não vai deixar isso acontecer, a polícia de São Paulo não vai deixar, a classe política não vai deixar aqui, mas no Brasil frágil, que é o Nordeste e o Norte, isso vai avançar numa velocidade, talvez nos próximos 2 anos aí, eu digo para você. Vai ter cidade no Nordeste onde a polícia não vai colocar mais o pé. PBT, eu fiquei pensando nisso daí, ó. O Bonde do Maluco, por exemplo, que é uma facção da Bahia, eles dominam umas regiões, e aí esses dias atrás saiu uma notícia de que eles inseriram o tribunal de crime para estudante. Como assim? Eu fui professor na minha vida, se tivesse tribunal do crime para alguns alunos lá, eu também não Será a favor. Pô, puta que eu pariu, cara. Não, mas tô brincando, mas assim, ó, o que acontece? Tinha uma escola que dava muito trabalho lá. Os alunos estavam dando muito trabalho, enchendo o saco, arrumando problema, vendendo droga dentro da escola, brigando, levando faca. O bagulho tava uma bagunça. A polícia começou a fazer ronda escolar lá. O que os caras começaram a fazer? Eles mandaram um recado pro diretor da escola de que, se não parasse a bagunça, eles iam levar para o tribunal do crime. Teve uma briga horrorosa na escola, em que uma menina brigou com a outra, e namorado entrou, e aí puxa a arma e não sei o que, levaram todo mundo pro tribunal do crime. O bonde do maluco. Então, meu irmão, nós tá falando dos caras que tirou crianças, adolescentes de escola para julgar esses adolescentes. Que isso, cara. Isso era pra abrir o JN, o Fantástico, durante 5 dias, meu irmão. Mano, não deu nem pauta. Isso aí deveria ser o assunto mais falado no mês, cara. Isso aí não... A gente, tipo, que coisa... Não sabe essa história não, cara. É, muito doido isso Você daí. já fez a história disso aí? Já botou isso no produto, não? Não sei, Fernando, nós chegamos a falar, né? A gente chegou a falar disso daí e acho que em alguns Cara, a gente lugares tem que ler... foi no outro canal. Temos que fazer esse exercício, cara. Temos que ler os jornais do Nordeste, cara, porque você acompanhou aquelas 12 mortes em Salvador no dia no carnaval, no meio do carnaval, né? Lá no Coutos, né? No Exatamente. Fazenda Coutos. O que eles estavam fazendo ali, a exemplo do que aconteceu em Maricá, lá com o prefeito Quaquá, O Quaquá. aconteceu em Jequié, aconteceu em Terra Nova, expulsão de morador de casa também, viu? O Quaquá, eu fiz um vídeo dele, Eu falei dele esses Vilela. dias, viu, mano? Falou dele? Falei. Eu fiz um vídeo do Quaquá. Quaquá é o vice-presidente nacional do PT. Que é prefeito de uma cidade de Maricá, que é uma cidade que tem indicadores sociais muito legais. Onde o ônibus é gratuito. Onde tem um hospital de referência lá. É uma prefeitura muito rica por causa do royalty do petróleo. Maricá ganha muito dinheiro com royalty. E esse prefeito, ele deu uma declaração bem de Bolsonaro, bem de Derrite, bem de Tarcísio, né? Ó, bem de direita, tá? Ele disse, ó, em Maricá, bandido que roubar a casa vai pra vala. Assim. Mas ficou totalmente desapercebido. Por quê? Porque ele é o vice-presidente do PT, né? Então ninguém comentou essa porra. E eu fiz um vídeo sobre isso. Mas eu simpatizo com a fala dele. Porque ele tá sinalizando que não dá mais, cara. Não dá mais para você aceitar numa democracia no Brasil que facção invada um condomínio e expulse 200 moradores de casa. Tinham 400 casas no Minha Casa Minha Vida. 200 foram expulsos. Sai todo mundo. A partir de agora, isso aqui pertence ao Comando Vermelho. Era um traficante do bairro do Rio Comprido, tá? Que saiu do Rio de Janeiro e foi lá em Maricá roubar esses apartamentos. Pô, pelo amor de Deus, isso tem que gerar uma indignação. E esse prefeito foi pedir ajuda ao BOP. Ele deu uma entrevista falando, vou chamar o BOP para vir aqui para expulsar esses bandidos e tal. Então, assim, de novo, já está virando um consenso no Brasil, mesmo em grupos de esquerda, que com a legislação que a gente tem aí, da forma que o governo federal quer, que é o desencarceramento, né? Não tá dando mais, cara. Eu fiz um vídeo sobre... Eu preciso confirmar esse número, por favor, porque foi um policial militar que me mandou. Tá. Aí depois eu liguei para um delegado de polícia civil, ele falou, vou confirmar, mas ele não me retornou. Daqueles 12 bandidos que morreram em Salvador, tinham 5 que já tinham sido presos 2 vezes, né? Aí ele me deu esse número, aí depois ele me deu um número da saidinha de dezembro de 2024 na Bahia, onde, diferente do que as pessoas falam, que 5% só que não volta, né? 12% não voltaram, né? 12%? Uma saidinha com 311 presos, só faccionado. Só 311 presos liberados, 38 não voltam para cadeia. Que polícia no mundo vai conseguir resolver o problema de qualquer estado do Brasil nessa situação? Mas né? foi proibido agora, né?
Cara, mas a lei não vai, não retroage, né? Então quem Não tem, retroage, quem tem para depois- cumprir nos próximos vai cumprir. Sabe que, cara, na época que eles estavam discutindo a questão da saída, eu fui estudar bastante sobre o caso. E sei assim, eu nem fiz vídeo me posicionando sobre o assunto, mas eu discuti bastante sobre essas questões e tal. E é uma das questões do Brasil que é aquela coisa. A gente tem uma desconexão, mesmo é uma disfunção cognitiva, é uma desconexão de realidade entre o legislador e a realidade. O que era a saidinha? Teria um processo assim, ó. Você tem que fazer um relatório, fazer um acompanhamento de cada preso e perceber, e de uma forma, consciência psicológica, sociológica, etc., quem está mesmo em processo de ressocialização. E aí você prepara para soltar e para ter esse benefício. O problema é que não tem efetivo para fazer isso daí, os caras começam a soltar um monte de gente. E vai sair um monte de malandro no meio dessa fita, faccionado, para fazer crime e praticar com a facção. Então no Brasil, a gente nunca testou a saída de verdade do jeito que é para ela ser feita, cara. Então, realmente, por exemplo, eu tenho alguns amigos... Liberal faccionado, você é a favor? Eu tenho muitos amigos ressocializados que são excelentes pessoas. E que, na saidinha, eles conseguiram fazer esse caminho. Mas você solta também faccionado e solta cara que vai cometer crime. E se um cara desse tá na rua cometendo crime, ele já pode tirar uma vida, né? Oi, Pimentel, desculpa. Não, minha opinião é sobre isso, faccionado, porque no Rio de Janeiro... Não. O faccionado tá cometendo crime contínuo, mano. Exatamente. Exatamente Esse é o entendimento. Ponto. Se o cara é faccionado, ele continua pertencendo à organização criminosa. Ponto. Se ele fez a opção, sou faccionado, porque você preenche um documento, sou faccionado. Então ele vai para uma galeria de faccionados. E se esse cara ele tem uma missão para cumprir na saidinha. Ele tem que voltar para a boca de fumo dele. Ele tem uma missão lá, pô. Ele é líder lá, ele manda em pessoas. Então, a gente conversava com juízes de várias execuções penais, com promotores. Você não está entendendo, esse cara não vai voltar. Ele não vai voltar. E ele não voltava. Então, assim, essa ingenuidade me assombra. Agora, eu lembro também, você sabe nosso equilíbrio, eu sigo tua linha de equilíbrio, que a lei de execuções penais é do governo Figueiredo, né? Sim, 84. Então, era Ibrahim Abiá, que é o ministro da Justiça. Então, assim, toda vez que a direita fala mal dessa lei, que lei de merda, coisa do Lula, calma, gente. A lei é ruim, sim, mas é uma lei do governo militar, meu irmão. É uma lei no final do governo militar, né? Isso, a gente já estava meio que na caminhada para uma reabertura democrática. Há todas essas discussões. Tu vai fazer um vídeo disso também, né? Inclusive, membros do PCC, eles participaram. Membros do PCC não, pessoas que depois ajudaram a fundar o PCC participaram dessas discussões das leis de execução penal. Vai fazer isso quando, cara? Vai fazer isso quando? Esse é o mais ansioso que eu tenho isso aí de cara, aí, cara. Eu vou fazer isso. A gente já começou a escrever o roteiro, mas eu acho que vai sair, eu acho que lá para junho ou julho. Isso pode mudar o entendimento do Brasil sobre essa lei, viu, cara? Sobre a LEP, viu, as cara? leis de execução penal. Ela teve bastante discussão, teve bastante pontos, mas ela também, cara, não foi cumprida nem... É igual o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você não cumpre 10% daquilo e você começa a discutir aquilo dentro da realidade. A gente tem... É o que eu falei, assim, a gente tem um problema de desconexão de legislação e realidade, mano. É um problema absurdo. E eu não entendo, até hoje eu não entendo, tá, mano? Eu tenho hipóteses, mas eu não entendo por que o Congresso não senta e vai discutir Código Penal. Eu não entendo por que não faz isso, entendeu? Pode se voltar contra eles, pô. Porque, por exemplo, cara, a gente tem uma parte da esquerda, que eu faço parte, eu sou de centro-esquerda, a gente tem uma parte da esquerda que ela prega que pena não resolve nada, tá? A pena tem que ser... Não tem resolução. Mas quando subiu a pena para 40 anos de feminicídio, houve uma comemoração na esquerda. Então. Que é um crime que tem sido matadora de mulher. Certo? A gente precisa arrumar uma forma de conter isso daí. Foi com o aumento da pena. Os caras. Mas por quê? Isso não tem nada a ver com a questão da pessoa pensar a pena em si. Ela tá vendo que aquilo tá acontecendo pra caramba. E ela viu aquilo como uma posição do Congresso. Assim, ó. Eu vou mexer com isso, porque eu tô entendendo que tá dando problema para vocês. Então o entendimento foi mais na questão da ação do que propriamente na legislação em si e o que aquilo representa, cara.
Porque eu não sei se você já viu um feminicida de frente, ele mata a mulher e ele dá risada. Sério? Sim, porque a mulher não vai ser de mais ninguém, parça. Exatamente isso. Entendeu? Ele mata a mulher porque ele não quer ver a mulher com outro cara. Então ele inutiliza com ácido, com queimadura, né? Isso, Pra o ninguém rosto, usar, cara. né, São cara? tiros que ele dá no rosto, assim, são disparos no rosto da mulher, porque né, o homem ele tem uma questão muito visual com a mulher, né? E a mulher é uma questão mais auditiva com o homem, né? Que o homem conta mentira e a mulher usa maquiagem. Eu nunca contei mentira pra uma mulher, tá? Mentira. Mas já usei maquiagem. Eu usei maquiagem. Então, tipo assim, cara, o cara dá tiro na cara da mulher, tá ligado? Pra inutilizar a mulher mesmo e falar assim, mano, se você sair viva, nenhum outro homem vai querer você porque você vai estar deformada porque você não quer ficar comigo. Cara. E o cara dá risada, e o cara olha assim pra você com a cabeça erguida porque ele tem na mente dele que ao cometer esse tipo de crime, ele tirou a mulher dele de circulação. Agora esse cara fala que é de centro-esquerda, mas ele tem umas posições tão à direita, esse maluco aí, meu irmão. Pois Pelo é. amor de Porra, Deus, não é, mano. Lógico que Podia fabricar mais uns caras de esquerda igual você aí, mano. Pelo amor de Deus. Porra. não é. É que assim, a gente vai sendo puxado um pouco por bom senso. E eu já fui radical de esquerda, hoje eu já não sou mais. Hoje eu já sou de centro-esquerda. E de certa forma, muitas pessoas me criticam e falam assim, pô, você tá sendo punitivista, pai, etc. Não, eu acho que o Brasil prende mal e prende errado. É. Certo? Você vai prender o cara lá que tá em residência em furto, você deixa o cara lá, sem julgamento muitas vezes, e pô, cara, você possibilita que um cara igual o Pimenta Neves nunca tenha ficado 1 ano dentro de uma cadeia, tendo dado 2 tiros na mulher dentro de um aras, de forma bastante, com sangue frio. Jornalista, né? É, que era poderosíssimo, Sim. tá ligado? Então assim, você tem um país que prende muito mal. E a gente não vai falar sobre isso. Só pra ir a julgamento, né? Só pra ir a julgamento. Cara, você é louco. Os caras prorrogaram de um monte de forma, tipo assim, você tem 50 dispositivos pra Lembra você desse episódio, impedir que o Rogério? cara Lembra desse seja episódio do preso, Pimenta cara. Neves? Lembra? Com a Sandra Gomide. Sim. Episódio... pô, Não ficou nem 1 ano preso. Acho que não deu isso. E aí, quando tu produz uma legislação, tu produz uma legislação, às vezes, equivocada e para dar resposta para a sociedade num desespero. Eu não vi a legislação ainda, ela não foi apresentada, mas o Ministério da Justiça quer apresentar uma legislação para aumentar a pena para receptação do celular. Tu já acompanhou isso, né? Já acompanhou? Já acompanhei e eu acho que a gente precisa agir também nessa questão dos roubos de celular, velho. A vida da gente tá no celular, bicho. É. A vida, os amigos, o emprego, a profissão, a nossa lembranças afetivas. Nudes. Mas, exato, não, que isso gera extorsão depois. Acho que não deu isso. E aí, quando tu produz uma legislação, às vezes, equivocada e para dar resposta para a sociedade num desespero. Eu não vi a legislação ainda, ela não foi apresentada, mas o Ministério da Justiça quer apresentar uma legislação para aumentar a pena para receptação do celular. Tu já acompanhou isso, né? Já acompanhou? Já acompanhei e eu acho que a gente precisa agir também nessa questão dos roubos de celular, velho. A vida da gente tá no celular, bicho. É. A vida, os amigos, o emprego, a profissão, a nossa lembranças afetivas. Nudes. Mas, exato, não, que isso gera extorsão depois. Pô, lógico Isso que gera gera, pô. invasão às tuas contas bancárias, né? A fraude bancárias. Mas, Rogério, o que está acontecendo no Brasil hoje é que o ladrão de celular não fica preso, né? Porque é uma pena inferior a 8 anos, ele responde em liberdade, então ele sai na audiência de custódia, eventualmente. Mas aí você pensa no receptador. O receptador pode ser uma indústria por trás que compra centenas e milhares de celulares dos bandidinhos de rua. Mas o receptador pode ser também uma vizinha do bandido, que já roubaram 3 vezes o celular dela, e ela não aguenta mais tentar financiamento do celular na Casa Bahia, na Ricardo Eletro, sei lá, Magazine Luiza. Então ela vai lá e compra um celular do vizinho dela por R$400, sem nota fiscal. Então o receptador de celular, eventualmente, pode ser a vítima que teve 3 celulares roubados nos últimos meses. Não Sabe? consegue, cara. Então, assim, uma legislação para punir o receptador com 12 anos de cadeia e esquecer de uma legislação para punir o ladrão com mais rigor, eu também não acho legal, não. Eu acho que tem que punir o ladrão e punir o receptador também. Mas a gente entender que o crime só acontece na rua em função do receptador, não é verdade. O ladrão vai roubar de todo jeito e vai extorquir, vai tentar resgatar, vai tentar pagar o resgate, vai cobrar o resgate do celular. Né? Eu preferia, cara. Hoje, se a pessoa roubasse meu celular e falasse assim, ó... 500 prata, devolve. Até mais, cara. Milão. Eu pagaria... Não. Eu não posso falar mais, senão aparece gente pra me roubar, né? Pagaria até 100.
Mas, cara, tudo tá no celular. A quantidade de aplicativo, às vezes eu não uso carteira, brother. Tá aqui dentro, tá ligado? E aí, o que acontece? Se o cara leva... Isso é outra coisa que tem acontecido na periferia muito e tem revoltado muito a população. As pessoas falam que o pobre tem celular, que é o celular de pobre é 600, 700 reais. Não é, cara. O pobre gosta de celular bom, cara. O pobre quer ter um iPhone. Ele parcela lá, mano. E aí você pega um celular de 3 mil reais. O cara ganha um pau e 500. É 2 meses da vida dele trabalhado sem gastar um centavo pra poder comprar esse celular se você for colocar numa conta aí. Sim. De horas trabalhadas. Aí ele tá no ponto de ônibus 6 horas da manhã. Passa o moleque lá e toma o celular do cara. É como se você estivesse roubando uma parte do corpo do cara, que é o que o celular é, de certa forma. Porra, como é que esse cara não vai ficar revoltado? Aí você vai na polícia, não tem como você catar esse celular mais. Esse celular já foi, o cara já desbloqueou, o cara já formatou, já era. É um bem que você usa e ele é um bem fundamental, mas quando ele é tomado de você, ele é tão pequeno que ele acaba se tornando como se fosse uma coisa descartável, porque você não tem como olhar ele. Tipo assim, se o cara rouba seu carro, você tem como ver onde esse carro tá. É. Se o cara rouba teu celular, você não tem como saber disso. Tem rastreadores hoje, uma série de coisas e tal, mas mesmo assim não tem como, cara. Agora, você com esse celular tá acontecendo direto, né, mano? O cara faz um desenrolo pra você pegar Isso o celular. corresponde hoje a 95% do roubo de rua no Brasil. É? O celular? É mais fácil, né? O brasileiro médio, ó, não usa mais relógio, ó. Tá vendo? Ó? É, tudo Não usa no, mais relógio. tudo no celular. Não tem carteira de dinheiro no bolso, como você falou. É. Então, se te assaltarem, esse tênis teu aí que custa uns 7 mil reais aí que eu tô vendo, e mais do teu celular aí, pô. Isso aí, não é isso? 7 mil, isso aí? Que Não, isso é 200, então, pô. É. Receptação. Pelo amor de Deus, Acabei aí. de ver aqui. Mas isso aí é aquela marca de luxo, não é? Que você compra. Aqui, ó. Rapaz, aqui Cadê? Não essa cortou pra cá ainda? Ah, tá. Fala, Kratos. Bom, vamos lá. O John, ele fala assim, como tirar o viés ideológico quando um lado do debate vê uma lógica no assalto? Quem É. vê lógica no assalto, cara? Tem aquele vídeo famoso, né? Que lembra? Cara, é que assim, ó. Isso Quem foi? isso é foda, cara. A Márcia Tiburi. Isso, que Foi. vê uma lógica na sala. Cara, tem uma galera de esquerda que a galera de esquerda mesmo que disputa eleição quer ver longe, mano. E tem perdido eleição por não porque- entender essa Porque a parte. segurança pública é isso. Você não vai tirar a revolta do cara. Hoje, pra você se eleger, você precisa mexer com os afetos da pessoa. É. Quem hoje mexe com o afeto das pessoas na periferia? A igreja. Quem mexe com o afeto das pessoas na periferia? A raiva de perder o pouco que tem. De ser roubado no pouco que tem. Se você pega uma pessoa que defende o assalto como uma forma de justiça social, que eu já vi gente falando isso, irmão, pelo amor de Deus, que lógica que o cara vai enxergar nisso? E é uma de esquerda aqui falando. Que lógica o cara vai enxergar no seguinte, Vilela? Eu sou pobre, moro na periferia, acordo todo dia às 4 da manhã, pego o metrô, vou trabalhar na área nobre da cidade e o cara que tem a mesma vida que eu vai roubar o meu celular? Tudo bem, eu já vi gente falando, se o cara assalta banco, fala, não, esse cara mete o louco mesmo, ele tá roubando de quem tem e tal, de banco de tal. Agora, você roubar o cara na periferia, você falar que isso é justiça social com quem? Com o cara que tá trabalhando? E aí, o que acontece? A população não vai entender esse discurso. O que mexe com o afeto da população é que o cara perdeu o celular e ele quer que o cara morra, mano. Entendi isso? E mesmo que eu não concordo com isso, mas eu entendo que mexe com o afeto do cara. E quem vai se eleger vai ser o cara que vai mexer com isso. Tanto que o efeito Nayib Bukele vai ser a pauta da próxima eleição. Não tenha dúvidas que o rapaz que debateu aquele dia comigo, que é político também, do MBL, como é que ele chama? Renato. O Renato certamente ele vai se candidatar entrando com essa pauta, ou não? Com certeza. O Derrite vai se candidatar, tá cotado para se candidatar a governador. Vai se candidatar com essa pauta. O Tarcísio tá cotado para se candidatar a presidente. Ele vai se candidatar com essa pauta. Vai ter gente de esquerda, não perca isso de vista. Vai ter gente de esquerda que vai se candidatar com essa pauta. Também? Sim. Porque lá no Nayib Bukele, lá em El Salvador, a esquerda e a direita estão apoiando ele nessas medidas que ele estava tomando. 90% de A condição de surgimento de Bukele é caos total. É homicídio lá em cima, é gangue dominando o território, é gangue extorquindo comerciante. Eu tive em El Salvador, o hotel era extorquido 3 vezes por dia, cara.
Era de manhã, de tarde, de noite. Passava o cara para cobrar a taxa do hotel de extorsão, né? As gangues distintas, né? Então, daqui a pouco alguém falou, não dá mais. E esse não dá mais, ele é mais propício a acontecer no Nordeste, porra. Não tenha dúvida disso. E alguém vai falar, ó, não tá dando mais, porra. E a esquerda vai acordar, como Quaquá, de esquerda, em Maricá, acordou. Não admito comando vermelho na minha cidade. Não admito barricada na minha cidade. Como o Jerônimo lá na Bahia está acordando, a polícia da Bahia está quebrando todos os recordes de morte. Está matando muito mais que a polícia de São Paulo, todo mundo sabe disso, mas ninguém fala. Assim como a Fortaleza hoje, a polícia militar, a polícia civil estão prendendo bandido para casa. Esses bandidos que estão ameaçando essas empresas de internet estão sendo presos, viu? Prenderam 60 numa única operação, o Joel. Lá no Rio? Lá no Rio Grande do Norte. Perdão, não, no Ceará, perdão. A Polícia Civil do Ceará prendeu em 2 ou 3 dias, uma mega operação. Não, mas a Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte também tá fazendo um trabalho muito louco disso aí, cara. Tá aprendendo também lá bastante, sabe? Então, assim, esse é o ponto, sabe? Eu acho que o que mais vai mexer com o afeto das pessoas é o lance da segurança pública. Cara, hoje eu falo de facção criminosa, até os caras que são de extrema esquerda mesmo, marxistas, revolucionários, falam assim, bicho, esses caras são nossos inimigos também. Porque hoje o PCC é a maior empresa do Brasil, mano. E é capitalista. Porra, pra caralho. Total, capitalismo. Totalmente capitalista, mano. Os caras exportam bilhões em pó pro mundo. Na Austrália, batizaram um cara na Austrália, bicho. É $120 mil pra você colocar 1 quilo de pó na Austrália. Você pega $1.000, $2.000 na Bolívia e pra colocar na Austrália é 120 mil. Já tem cara batizado lá, tem na Suíça. Tem marcha... Eu não sei falar essa porra. O quê? Marcha... Boston lá, não sei o que. Massachusetts. Isso, exato. Saiu assim também. Perfeito. Boston. Tem já o primeiro comando, o PCM, primeiro comando de disso aí. Exatamente. Caramba. Cara, é doido isso aí, porque também policiais federais que me chamaram a atenção disso, viu? A cocaína, ela valoriza tanto quando ela chega na Europa ou na Austrália, mas tanto que em pouco tempo o PCC não vai querer mais deixar cocaína aqui, porque não ganha tanto dinheiro nessa operação. Ganha bastante, mas ganha muito mais se avançar e buscar um porto ou um aeroporto, né? E aí aquele risco do Brasil já ser considerado aí um país perigoso na Europa para as polícias europeias, né? A gente está na condição meio de Colômbia da década de 80, né? E um voo vindo do Brasil, né? Um tratamento diferenciado para os passageiros. Vamos afastar eles aqui para uma revista um pouco mais rigorosa. O Brasil já coloca cocaína hoje na Itália, em Portugal, Bélgica, na Espanha, cara. Bélgica, Holanda e assim por diante. É vergonhoso pra gente isso. Total. É vergonhoso entender que a gente é a maior rota de cocaína, segundo o maior mercado consumidor do mundo e a maior rota, né? Em função dos nossos portos e aeroportos, com todo o esforço da PF aí, que eu não tenho dúvida que os caras trabalham, viu, cara? Eu não sou bobo, não. Mas é nessa escala mesmo, você falou de $2.000, 2.000 vira... Eu ouvi dizer de 4 mil para 120 mil, mas para a Europa é mais barato. Tá. De 4 mil para 50 mil, sabe assim? Mas é uma vantagem, mas é um gap alto, né? Porta da Bélgica uns $30 mil, $40 mil. Tá. Itália 50 mil, leste europeu uns 80. E aí aqueles países mais do leste que tem um problema muito grande com pó, né? Com droga em si. A Indonésia que tem pena de morte, a Austrália e tal. Se entra ali o quilo é 120 pau. Mas aí assume o risco, né? Vai pisar do elefante depois, né? Cara, mas assim, por exemplo, corrupção policial tem em todo lugar do Sim, mundo, brother. sim. Tipo da Indonésia. Quando aquele cara foi executado na Indonésia lá, o Curumim? Tivemos dois. Curumim e o tivemos Rodrigo. dois, Né? o Rodrigo, né? Esse cara, ele já tinha levado muita coisa lá. Ah, é? Ele pagava os policiais. E era assim, trocado. Troco de bala. Só que ele deu um azar porque no dia tava tipo a Polícia Federal lá, os caras de elite fazendo essa parada com um monte de câmera e não tinha como você comprar o negócio, os caras, entendeu? Entendi. E aí ele caiu nessa, deu mídia, porque a mídia já tava ali. E o Virou um cara documentário, né? Do Marcos Prado, né? Esse chamado Curumim. Curumim. Porque ele era muito conhecido, né? Ele era um surfista conhecido no Rio de Janeiro, ele frequentava o pier lá, com a Playboyzada, Daniel Sabá, esses caras aí que eram do surf. E a galera ficou sabendo que ele tava lá depois de um tempo, e aí deu aquele negócio. Aquela repercussão toda, e os caras resolveram fazer pra contar a história dele ali. Esse é o ponto que a gente tem que colocar também, agora é um ponto meu de esquerda, corrupção policial, mano. Sim, lógico. Porra, isso é uma parada que é grande também, velho, e precisa
precisa conter, pô. Mas Você isso tá em precisa todos os conter meus pra filmes, viu? caralho, Tá em cara. Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, tá em Intervenção, né? Todo filme que a gente produz tem uma... Porque Como é faz fato, isso? camarada. Pagar melhor, ter um... Corregedoria, viu? Corregedoria. Tem uns caras que caçam. Corregedoria Polícia da atuante. polícia. Cara, tem que ter... Pagar melhor, cara, assim... Em algum momento a polícia do Rio de Janeiro era muito mal paga. Hoje em dia continua não ganhando bem, mas está dentro da média salarial do Brasil, Nenhum sabe? lugar do Então, mundo assim, os caras ganham bem mesmo. É tipo professor, né, cara? sim, sim. E o Rio de Janeiro tem aquela coisa do consumismo também desenfreado, sabe? Um policial no Rio de Janeiro hoje que banca aquele raiz na folga, um soldado pode chegar a 7 mil reais, um capitão pode chegar a 15, um major pode chegar a 17. Para a realidade brasileira, vamos ser verdadeiros, Porra, sabe? grana, hein, velho? É dinheiro, 10%, cara. Vamos ser real, né? E agora, um inspetor de polícia no Rio de Janeiro, início de carreira, pode estar tirando 7, talvez. É um salário que não é bom, poderia ser melhor. Mas se a gente determinar que isso é motivo da corrupção, nós estamos ferrados. A gente vai ter, né, corrupção desenfreada em todo mundo. Então, assim, polícia, na minha opinião, é corregedoria, é investigação, assuntos internos, né? Acompanhamento patrimonial dos policiais, evolução patrimonial. O policial chegando no quartel com cordão de ouro, chama na assuntos internos. Qual é a origem disso aí, meu filho? Tua esposa trabalha, né? No BOP nós fazemos muito isso, muito no BOP, mas com muita frequência. Muitos policiais do BOP afastados em função de patrimônio incompatível com o salário. E durante um tempo funcionou, né? O BOP se livrou do problema, mas o problema caiu na mão de outra pessoa, tá? Mas o BOP se livrou, né? Mas contravenção pega o cara. Mas assim, cara, por exemplo, São Paulo tomou um susto agora com o caso do Gritzbach. Sim. Fazia muito tempo que São Paulo não desmantelava um esquema desse tamanho dentro da polícia militar. Geralmente era na polícia civil que tinha uma sistemática um pouco mais... Uma galera um pouco mais virada aí pra questão da corrupção. Agora com essa questão, e assim, o primeiro comando ele tá numa fase que a gente chama de fase de infiltração da organização criminosa. Que é no momento que ele tá ganhando muito dinheiro, ele tá se infiltrando, como a máfia italiana fazia. Policiais batizados, né? Mano, empresário famoso, lobby político, licitação de ônibus, de empresa Pero, de João, ônibus. quem chegou nesses Porra, policiais cara. foi a própria polícia de São Paulo, né? Foi, o Derrite, quando aconteceu a execução, assim, já tava rodando muito o Gritzbach, tá, mano? Gritzbach é desde 2021 que ele tá nisso aí. Sim. Tá? Lavando dinheiro, com um monte de coisa, a polícia envolvida no meio, aí a polícia civil solta o cara e extorca o cara porque o cara era... Aí o cara não aguenta mais ser extorquido porque já teve que passar Rolex, sítio no nome dos caras, aí ele vai e procura o Ministério Público tem todo o rito pra fazer a delação, ele vai atrás do Cabrini. Aí ele começa a soltar os caras. E aí me parece que quem começou a fazer a proteção dele foi a polícia militar, em detrimento da polícia civil, dos policiais civis ali, né? E as policiais militares. Foi, de fato, o Tarcísio agora em 2000. Mas assim, aconteceu essa força-tarefa depois que o cara foi executado no maior aeroporto do Brasil numa sexta-feira, no fim de tarde. Né? Tipo assim, num lugar que só roda rico e classe média, em sua maioria, os caras descem de fuzil e executam um cara com 10 tiros. Isso fez uma comoção gigantesca, uma mobilização gigantesca, e obviamente que o Tarcísio foi no momento e apertou o Derrite. Acho que você vai fazer um programa com ele, não sei se é hoje, não sei, amanhã, Amanhã, nessa semana, quinta-feira. quinta. O Derrite foi apertado pelo Tarcísio, e aí sim, os caras fizeram uma puta força-tarefa, e aí os caras desmantelou todo mundo. São Paulo tá com a menor taxa Mas de falta homicídio, 3 né? para prender ainda, que são os mandantes, que, inclusive, há a suspeita que ele esteja na Vila Cruzeiro. Eu escutei isso hoje, viu? Escutei isso hoje. A suspeita é que ele esteja escondido na Vila Cruzeiro. Que é complexo alemão, né? E que ele fazia um diálogo entre o Comando Vermelho e o PCC. Cigarreira. Eu escutei isso ontem, perdão. Mas assim, só para lembrar aqui, São Paulo está com 5,7 homicídios para 100 mil habitantes. Caiu muito. A menor taxa de homicídio dos últimos 25 anos, né? E do Brasil, fevereiro, né? E está com a taxa de homicídio, João, inferior a 20 estados americanos, viu? São Paulo está com a taxa de homicídio hoje, Vilela, inferior a boa parte dos estados nos Estados Unidos. Não, né? certo, perto de outros lugares do Brasil. Mas a gente repete sempre aqui, o Joel sabe disso,
que não é mais número, é número mais percepção, né? Ninguém mais acredita nesses números. Você fala com um colega, pô, o número é esse aqui. Não. Porque a paz hoje, Vilela, não significa ausência de crime. Tem noção de como que isso impacta na vida da pessoa depois que ela tá mais velha? Tudo isso é falta de segurança pública, é a percepção de insegurança, cara. Entende como é complicado? Esses dias atrás tem um canal, a gente montou um canal que a gente tá fazendo programação ao vivo e os caras fazem algumas perguntas pra gente. Então, às vezes, quando o cara mandou uma pergunta lá, o ex da minha namorada tá me perseguindo, o que que eu faço, Joel? Tal, não sei o quê. E aí teve um cara que falou assim, pô, tem um cara de facção que tá mexendo com a minha irmã. Ai, cara. O que que eu faço? Sai correndo, nada. Porra, não sabia o que responder pro cara, mano. Você acha que eu devo conversar com o chefe do cara? Joel, recebi um zap hoje com essa pergunta. O que eu faço? Tô sendo ameaçado por uma facção. Posso tirar foto da facção e levar pra polícia? Não, porra, não se mete nisso. Engole o sapo. O cara mandou um zap pra mim hoje sobre isso. Que porra, engole o sapo. Não, e aí que eu falei assim, aí eu me reuni com o meu grupo e falei, o que eu vou responder pro cara? Porque eu não posso falar pro cara procurar o chefe do maluco. Eu também não posso falar pro cara, tipo, procurar a polícia. Aí eu falei pra ele, irmão, porra, eu não sei te aconselhar. Não tem um mediador lá que ele possa procurar, cara? Uma associação de morador, não sei, um pastor. Cara, não tem um mediador, cara? Mas, porra, tu não acha arriscado? Porque, tipo assim, o cara vai passar. O cara que tá na biqueira, que tá mexendo com a irmã dele, vai passar de Jack. Sim. Então, se os caras interpretarem que ele. Porque assim, mano, se você levar uma coisa pro tribunal do crime, não é justiça, tá? Não é justiça que, tipo assim, você entra com uma petição, o juiz vê, tem um monte de regra, um monte de lei, a defesa tem a palavra no final. Não é isso. Se você levar, o que sair dali, você não tem controle. Imprevisível, Você não tem Não controle. tem segunda instância. Você não tem controle. De repente o cara tem um discurso melhor que o seu e consegue convencer o cara que, na verdade, quem tá errado é você, irmãozão, você tá enrolado, entendeu? Então, tipo assim, e você vai na polícia, você vai falar o que pra polícia? Pô, tem um cara lá em cima do morro armado que tá mexendo com a minha irmã. A polícia do Rio de Janeiro tem que fazer uma operação gigantesca pra poder adentrar dentro da favela, cara. Esses daí também tá complicado, né? Não, esses dias eu informo tudo a cúpula da segurança pública do Rio de Janeiro, que eu tenho que, não posso guardar isso pra mim. De novo, um Uber, né? O Uber, ele chegou pra mim e falou: capitão, fui extorquido no meu comércio, tive que fechar o comércio de sapato, tá? Sapato. Não aguentava mais pagar a propina pra milícia, não pro tráfico. Aí eu perguntei pra ele: você buscou a delegacia do bairro? Uma delegacia na Zona Oeste. Eu busquei, os policiais me atenderam muito bem, me serviram água gelada, bateram um papo e disseram pra mim: esquece essa porra, meu irmão, fecha a tua sapataria. Aí, Vende na internet. os policiais, assim, não abraçaram a angústia do cara, não deram uma... Ou seja, o próprio policial já tem ideia da falência do sistema, né? O policial sabe que o território é dominado e que se tiver uma ação policial para tentar capturar esses milicianos, a sapataria vai continuar fechada e o cara vai ser assassinado, né? Então o policial não fez por maldade nem por preguiça não, viu, cara? Ele fez porque ele entende que o domínio territorial já é fato nessa região, né? Então, cara, mas eu fico pensando, por exemplo, nisso daí, né? Como que você que tem mais contato com a polícia e tal, tem amigos lá e... É uma guerra muito, muito perigosa, né, assim. Como que a polícia... Se a polícia invade um morro e ela tira o comando vermelho, ela pode estar favorecendo o TCP. Certo? Sempre. Se tira o TCP, pode estar favorecendo o comando vermelho. Ou então uma milícia. Ou então a milícia. Cara, isso é um beco sem saída. Teria que o quê? Ocupar o local? E não tem efetivo para ocupar. Eu contei isso sobre essa prisão da Rio das Pedras. 14 bandidos da milícia presos com fuzis, pelo BOP, 14 bandidos presos com fuzis. Uma menina resgatada do cativeiro, tá? 14 anos de idade. Estava na mão dos bandidos há mais de uma semana. Hã? Sequestrada? Sim. Aí, a operação linda, maravilhosa. Eu gosto dessa operação para dizer para os colegas de esquerda: olha, quando o bandido coloca o fuzil no chão, é todo mundo preso, na moral, algema. Aí, resultado.
essa prisão desestabiliza a região. 14 fuzis retirados, 14 bandidos, essa favela vai ser invadida no dia seguinte. E é uma favela que não é pequena, é grande, que é Rio das Pedras, né? Aí tu tem que montar 15 operações para proteger essa comunidade da invasão de uma facção, porque você prendeu os milicianos. Isso se não vazar, né? E Se não vazar o quê? Ah, vaza de dentro da polícia, vaza. Não, mas isso vaza em vários momentos. Na própria ADPF 635, na própria determinação de você compartilhar as informações com outros órgãos, né? Isso pode gerar um vazamento, né? Assim, você tinha que avisar na rede municipal de ensino que vai ter uma operação. Tu acha que a professora vai guardar essa informação para ela? Ela vai liberar o aluno para ir para casa, né? Essa informação vai chegar ao pai. O pai pode contar para um bandido, né? Tudo pode acontecer. Então, assim, essas operações, muitos policiais corruptos, tá? Muitos policiais corruptos. Até mesmo lembrando que a invasão da Cidade Alta pelo TCP, pelo Peixão em 2017, muitas investigações da polícia para investigar se policiais participaram do fretamento dos blindados, né? O bandido teria utilizado blindados da polícia para invadir a Cidade Alta, Pelo tá? amor de Não Deus. do BOP, tá? Blindados da polícia, de um batalhão específico. Também teria utilizado mais de 20 drones também para invasão, tá? Joel, um colega juiz, você conhece ele, Alexandre Abraão. Conhece a história dele, né? Sei. Alexandre Abraão é um juiz que em Bangu estava numa audiência e mais de 20 bandidos tentaram matá-lo no meio da audiência. Aí mataram a segurança dele, né? Ele é bom atirador, o Alexandre Abraão. Ele enfrentou os bandidos no corredor do fórum. Um menino de 7 anos morreu nessa operação, né? Eu não me Foi recordo. baleado. Esse juiz falou para mim na semana passada o seguinte: Pimentel, toda vez que acaba uma guerra no Oriente Médio, os fuzis que ficam excedentes da guerra surgem no Rio de Janeiro um mês depois. Os AK-47, né? Tudo fuzil excedente de guerra, né? Que algum senhor das armas comprou e vendeu para uma facção, tá? Putz, o Senhor das Armas também, essa é uma figura que a Algum gente- senhor das armas, né? Algum senhor das armas, são vários, né? É. Aí ele me contou o seguinte: Pimentel, se Deus quiser, vai acabar a guerra da Ucrânia com a Rússia nos próximos 5, 6 meses. Qual vai ser o excedente lá nessa guerra? Imagina. Drone. Milhares Muito, e muito. milhares. Inclusive, Pimentel, ali Milhares. é o laboratório. Existe uma discussão filosófica muito grande que eu acho que as pessoas não sabem, isso é interessante trazer aqui, do uso de drones em guerras. Porque até quando você tem soldado matando outro soldado, ou o cara dentro do tanque atirando, ou o cara no helicóptero e tal, mesmo que o cara esteja apertando botões, ele está na frente de batalha. É. Ele está sentindo o cheiro da morte, os O tiros, medo o que- barulho, o medo que você pode ser derrubado no meio da ação, mesmo que você esteja no helicóptero, no avião. Agora, o drone remoto, o cara tá em Kiev e ele tá controlando isso na fronteira da Rússia, como se fosse um videogame. Então, até que ponto a máquina ela começa a matar? Cara, teve um vídeo, eu não sei se você viu, Pimentel, do russo sendo perseguido pelo drone. Dá pena do cara, não dá, meu irmão. Porra, parece dá uma um- dó do cara, né? Mano, o cara um desespero que eu falei assim, é a cena de terror mais forte, acho que eu vi nos últimos Pois é. anos, cara. Você vê o terror no olho do O cara. cara fugindo do Exterminador do Agora, Futuro. No só filme. lembrar. O Peixão já tá usando Só bastante lembrar isso, né? que esses drones que estão lá em Kiev, na Ucrânia, na Rússia, são preparados para jogar bombas, né? Sim. É. Os que estão no Rio de Janeiro são improvisados. Que o Peixão utiliza contra o Comando Vermelho é improvisado. Ele amarra uma bomba ali, meio mequetrefe, e ela joga em cima da facção rival. Quando esses equipamentos estiverem à disposição do mercado pós-guerra é uma confusão, cara. É o armazém de armamento que some o paiol que é roubado, né? Quando estiver na mão das facções do Rio de Janeiro e São Paulo, ou Nordeste, isso vai ser um caos pra gente, viu? As armas de guerra são usadas até 100 anos depois em vários lugares do mundo. Sim, você acha fuzil O K-47 antigo, tá aqui é muito... Tem Sim. a K-47 aqui que é da guerra do Afeganistão. da Tchecoslováquia, da Iugoslávia, né? Dos anos 70. E aí você imagina essas armas chegando aqui no Brasil. Isso foi um alerta que o Alexandre Abraão fez no seminário semana passada. Aliás, ele fez uma outra alerta também, viu? É. A necessidade, Joel, do homicídio do Brasil, que é Tribunal do Júri. Homicídio no Brasil, para quem está em casa, Vilela, não é um juiz natural lá da vara de São Bernardo, de Diadema, né? Sim. É um tribunal do júri com pessoas do povo sorteadas, né? O juiz, ele é só o presidente. Mas o que acontece no Rio de Janeiro hoje?
você não consegue mais montar o júri no Rio de Janeiro. Você aceitaria pra ser júri do Rogério de Andrade? Você aceitaria? Eu nem falei esse nome aqui, mano. Aceitaria? Hein? Você é louco? Só Me acha, falar me o acha nome. 7 Vou pessoas. fugir, é pra... Me acha 7 pessoas que pra ser júri de um. Aliás, o jogo do bicho do Rio de Janeiro também está fabricando cigarro também, viu? Só pra tu lembrar. Se eu chegar, mano, se eu chegar no júri dele, o cara me colocar no júri, eu falo, ó, mano, a partir daqui, com arrume dor de louco. barriga. Arrume um louco pior do que eu. Tô andando pra trás. Pô, Cara, não tem gente com coragem pra isso. Uhum. Agora, nos anos 2000, início dos anos 2000, na CPI do narcotráfico, os caras iam depor com balaclava, com camisa na cabeça, Sim. cara. Ou seja, É crime, perigosíssimo. homicídio provocado por facção, por PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, BDM, nova Al-Qaeda, né? Esses homicídios não deveriam mais ir para júri no Brasil. Deveriam ser um juiz. De faccionado, você É. fala? Sim, porque, cara, você não vai arrumar ninguém em periferia para prestar um depoimento, cara, num júri. Perdão, para servir de juiz num júri, né? Você não vai conseguir. O cara não vai aceitar. Olha, ele vai arrumar um problema. Excelência, eu não posso participar, eu tenho família, eu moro nesse bairro, né? Então isso é uma lógica bem simples de você explicar para um legislador. Aliás, Vilela, a gente reclama que o Brasil tem um péssimo índice de elucidação criminal. São Paulo está em torno de 30% de elucidação, né? Eu não tenho esse número. De homicídio. eu Rio de Janeiro está em torno de 23%. Mas quando você diz que a nossa elucidação é baixa, São Paulo está 36%. Elucidação do homicídio. Quando você diz que é baixa, ela é baixa em periferia de território dominado, onde a polícia não consegue testemunha. Quando tem um homicídio em Leblon, Copacabana, Ipanema, Itaim, a polícia consegue chamar quem viu alguma coisa, tem câmera e tal. Mas um homicídio de periferia, Não consegue em entrar. território, primeiro você não consegue entrar. Se você consegue entrar, ninguém quer falar nada, ninguém viu nada, eu não vi nada, eu não sei de nada, né? Então a nossa taxa de elucidação no Brasil é baixa em função do domínio territorial. Rio de Janeiro, você compara Friburgo, Teresópolis, a taxa de elucidação é lá em cima, 80%, 90%. Quando você vai para Manguinhos, Jacarezinho, é zero, né? 12, 10%. Ninguém consegue investigar. Isso é mais um drama do domínio territorial que vai acontecer também no Nordeste nos próximos meses. Você vai ter cada vez menos homicídios elucidados, né? A polícia não vai conseguir chegar para investigar. No México, os caras fazem uma coisa que aqui no Brasil ainda não foi instituído isso, mas não tá demorando, não vai demorar para chegar. O México, em uma determinada época, os irmãos Aureliano Félix, eles fizeram uma parceria com a polícia e a polícia falou assim, beleza, a gente não vai investigar o crime de vocês, mas vocês não podem deixar uma materialidade. Se deixar o corpo, a gente é obrigado a fazer. Os caras contrataram uns israelenses que sabiam derreter corpos, eram químicos israelenses, eles fizeram uma mistura com soda cáustica e ácido, e aí você criou um sistema funerário ilegal no México em que o cara derrete corpos. Eles chamam de pozoleiro, né? Pozole é uma sopa mexicana que você mergulha a carne no molho de tomate. sim. E esse pozoleiro, ele trabalha para toda a facção. Você chama ele, aparece com o corpo e ele bota dentro de um barril, tipo Breaking Bad, e desaparece o corpo. Que doideira, meu. Os índices de Sinaloa, que é o lugar mais violento do México, e Jalisco, os índices de homicídio, eles baixaram para coisas absurdas. Não tem mais assim. corpo? Não tem mais corpo. Mas o índice de desaparecimento, quando você pega a estatística, os desaparecimentos explodiram. Só que a polícia, ela faz o quê? Ela fala assim, bom, o cara desapareceu, vai para a delegacia dos desaparecidos e a gente vai procurar o cara, coloca numa folha aqui e tal. Isso economiza dinheiro até da polícia, porque simplesmente os caras que procuram pessoas, eles colocam um cartaz, a pessoa nunca é achada e já era. Então você tem lá, o traficante mais poderoso da região, ele sumiu. Aí você fica colocando cartaz do traficante desaparecido. Obviamente que os caras passaram ele e os caras derreteram o corpo. Eu não acho que no Brasil, porque a gente já aprendeu traficantes mexicanos aqui muito fortes, principalmente em Fortaleza, tá? O Ceará, a gente já prendeu vários colombianos e vários mexicanos que têm envolvimento mesmo com o cartel e tem fornecimento, tá? Fazem fornecimento. Em Fortaleza, no Ceará, tá? O cara tava naquele parque louco lá, ele tinha vindo fazer uns negócios aqui. Eu não duvido que uma hora possa chegar aqui no Brasil esse tipo de ação, esse tipo de estratégia, sacou? E aí, cara, os desaparecimentos aumentam. E sabe qual que é o impacto político? Isso tem um impacto político muito foda. Porque como a gente trabalha em legislação com números, na campanha política você fala de números.
É. E aí você não fala dos desaparecidos, você começa a falar dos homicídios. E os homicídios, os números vão lá embaixo, sacou? Semente seja, dizendo a verdade. Nem sempre a paz é E, cara, tem uma permissividade nisso que é muito louco, né? Tipo assim, o cigarro que ele é legislado aqui, pelo amor de Deus, eu não gosto de cigarro, não fumo, mas o cigarro que é liberado aqui no Brasil, ele passa por um baita de um processo de... Enfim, ele passa por um processo de revisão, um processo rígido, coloca-se bastante imposto em cima, e aí você tem uma população gigantesca. Ele é que regulado, ele é é regulado. regulado. E aí você tem uma população gigantesca que ela vai fumar o cigarro paraguaio. Vai fumar o cigarro falso. E aí, cara, parece que existe uma permissividade em cima disso. Você fica na cocaína, você fica na maconha, mas o negócio, a droga mais consumida e legal Tipo é o brinquedo cigarro também. falso. Brinquedo pra chegar aqui tem que passar por um monte de regulação e tudo mais. Aí vem o brinquedo chinês e que pode entrar no nariz do teu filho e não tem nenhuma regulação, né? Mas, Rogério, existem órgãos no Brasil que estão atentos. A Receita Federal está atenta. A Receita Federal está atenta, é fato. O Rio de Janeiro, a Guarda Municipal, que é a guarda da Prefeitura, que é a Polícia Municipal, que é aquela polícia que está na rua, nas posturas municipais, poucas apreensões, tá? São tão poucas que você vê na mídia. Mas, normalmente, um policial militar, normalmente não, sempre, tá? E toda vez que ele se depara com um menor de idade vendendo um produto desse, que é proibido pela Anvisa, ele se omite. E se omite mesmo. Talvez ele não tenha nem orientação do superior dele, tá? Faça a repressão. Uma vez eu conversei contigo por telefone, quando eu lancei o filme Intervenção. Sei, O filme Intervenção é um filme que Marcos Palmeira, Babu Santana, Zezé Mota. Inclusive, eu conheci o Cosimo, ele falou que Gente boa da porra, é o produtor. Toda vez que a gente pensava no filme, eu queria fazer um filme onde não tivesse cocaína e maconha. Uma favela da UPP no Rio de Janeiro, da Unidade de Polícia Pacificadora, onde os policiais combatiam a venda de produtos roubados e o cigarro paraguaio. Né? Hoje, essa favela já tem também vape também, né? Esse é antigo. E eu conversava com os comandantes dos batalhões da PM, cara que você já fez vídeo aí, que é o Batista, o Nunes, né? Comandaram batalhões perigosos na área de Irajá, 41, 9º Batalhão. São os batalhões mais perigosos do Rio. E eles diziam pra mim, Pimentel, tem favela que você coloca o pé, toma tiro pra cacete, pra passar da barricada. Quando você chega na favela, não tem cocaína. Ué? Só tem cigarro paraguaio, e bujão de gás, e internet, né? E parece que as facções do Brasil, as 82 facções, já perceberam que vape, cigarro paraguaio, você transporta com facilidade pela rodovia. Existe uma aceitação social da mídia, da polícia, da política. Tipo o jogo do bicho. Exatamente igual. É errado, mas Exatamente tem coisa... igual. Mas é o tiozinho que tá fumando, tá ligado? O tiozinho que passa aqui de manhã, ele toma um pingado, pega um maço de cigarro. Mas aí, Joel, a gente esbarra na seguinte situação. Todos os institutos de pesquisa dizem hoje que a maior preocupação do brasileiro é a segurança pública. É o que vai definir, inclusive, as próximas eleições. Com certeza. Se a maior preocupação do brasileiro hoje é a expansão territorial das facções do Nordeste, ocupando periferias de Salvador, de Fortaleza, Bahia tá foda, viu? Bajequié, não é isso? Porra. Terra Nova recentemente. Tem 19 cidades hoje em Fortaleza que não tem internet mais. As facções tomaram a internet. Se a nossa maior preocupação é enfrentar essa facção, e se essa facção sobrevive do contrabando de cigarro, meu irmão, por que ninguém sentou ainda e falou, porra, vamos enfrentar essa porra? Vamos deixar nessa zona cinzenta. Se a opção do Brasil for não regular, a gente está dando para a mão dessas facções aí, só de vape, em torno de 7 bilhões de reais por ano, viu? Só de vape, né? Só de imposto que a gente deixa de recolher, 60 bilhões de imposto. Esse imposto podia financiar a polícia brasileira. Mas para acordar e entender que o cigarro paraguaio, o vape, a internet é mais ameaça hoje ao Brasil do que a cocaína e a maconha, é difícil pra cacete. E é uma novidade pra mim, inclusive, saber disso, né? Eu acho que muita gente que tá escutando isso não fazia ideia dessa parada, né? E sabe o que acontece, Vilela? O mercado do vape, ele é um mercado em expansão. É isso que eu vejo, cara. O que eu vejo não vou falar nada, mas talvez aqui dentro desse estúdio
Tinha gente fumando vape. Eu tenho certeza. Exatamente. Dentro desse estúdio aqui. E vape legal vindo da China. Exato. Cheio de substância. É, cara. O cara deu R$30 pra uma facção aqui dentro desse lugar. Mas, cara, é louco isso, porque as Mas só gerações pra mais saber, novas, e fora do país, como que é essa... eles são regulamentados. Por É exemplo, normal. na Inglaterra é regulamentado Ah, tá. normalmente. Na Espanha também, na Itália também. Eu tive na Croácia também. Também? Japão também. Estados Unidos também. Onde você tem política de redução de danos, onde governos possuem amparo de cientistas, de pesquisadores, eles percebem que vale a pena reduzir o dano através do vapor sem combustão, né? Então, essa é uma questão, mas é um debate tão acima da capacidade intelectual dos nossos legisladores. Eu sinceramente, Vilela, eu tentei visitar deputados em Brasília, dizendo para eles assim, ó, se a gente reduzir o imposto do cigarro brasileiro, a gente arrebenta o PCC, a gente arrebenta o Comando Vermelho. Não vamos mexer nessa porra não, deixa do jeito que tá, né? Porque eles acham que o Brasil venceu a guerra na redução da dependência, Da né? dependência do tabagismo. Nós temos 22 milhões de brasileiros hoje tabagistas aí, esse número está estabilizado há 10 anos, tá? O que é uma mentira, porque nós estamos buscando o número das pessoas que consomem o cigarro legal. A gente não está buscando o número do Rio Grande do Norte, onde 75% da população fuma cigarro contrabandeado. Então, são dados assim que não são tão verdadeiros. Mas não é um debate de saúde, viu, cara? É um debate, na minha opinião, de segurança pública hoje. Ou a gente arrebenta essa facção, ou o Brasil vai se ferrar em função disso aí, em função desse produto que certamente é o principal produto das facções do Brasil hoje, né? Cara, às vezes para as pessoas que a gente tá falando aqui vai parecer novidade isso daí. Cara, a gente perde muito tempo em segmentar e polarizar a segurança pública, brother. A gente sofre com isso, né, Pimentel? A gente se dispõe a fazer... Polarizando o que você tá falando, essa briga ideológica esquerda e Guilherme. direita que fica perdendo tempo com bobagem. assim. Você quer um exemplo meu e do Pimentel aqui? Eu acho que eu posso falar, pelo menos para mim, mas eu acredito que ele concorde. Eu e ele, a gente se dispõe a debater segurança pública de forma a ter bom senso. Tá. O Pimentel já falou que é contra, por exemplo, a visita vexatória, visita íntima no Ih, presídio, apanhei pra certo? essa porra, viu, cara? Eu falo que eu não sou abolicionista penal. Eu sou um cara que me posiciono no centro-esquerda, certamente o Pimentel deve se posicionar à direita. E quando o Pimentel tem um bom senso, o cara que é de extrema-direita fala que ele virou de esquerda. Total. O cara que é de extrema-esquerda fala que eu virei de direita. Mas o que a gente precisa fazer é juntar as pessoas pra gente organizar isso. Cara, no Ceará e Fortaleza, a Polícia Civil lançou uma nota agora, no domingo, que as facções estão cobrando R$30 por dia de mina do job, que fica na rua, flanelinha e vendedor de coxinha, irmão. Em Fortaleza. Trabalho de máfia, né? Cara, a pessoa que tá na rua, a mulher que tá na rua vendendo o corpo, ela já é uma pessoa precarizada, vulnerável. O cara que tá vendendo coxinha com isopor, ele já é vulnerável. O cara que é flanelinha, ele já é vulnerável. E aí a facção vai cobrar 30 conto por dia do cara, mano. Do mototáxi do Rio de Janeiro. Na Rocinha, o Comando Vermelho cobra a taxa do mototáxi, né? São 1.100 mototaxistas que pagam taxa. Borracheiro na Rocinha paga taxa para o Comando Vermelho. O Comando Vermelho e as facções do Nordeste tiraram a capacidade do povo brasileiro ser empreendedor. Não existe mais desenvolvimento econômico em periferia, porque eu tenho que dividir meu dinheiro com o crime organizado. E eu tenho um receio que o fenômeno Bukele no Brasil, Bukele é o presidente de El Salvador, que Encarceramento. conseguiu reduzir os homicídios de El Salvador, de São Salvador para 0 durante 2 meses, né? Que assumiu El Salvador com 71 homicídios para 100 mil habitantes e tornou El Salvador hoje um dos países mais seguros do mundo. O fenômeno Bukele, ele surge do caos. Ele não vai surgir em São Paulo, nem no Paraná, nem em Santa Catarina. Ele vai surgir na Bahia ou no Ceará. Preste atenção que os governadores... Eu chuto Bahia, tá? Hã? Eu chuto Bahia. Preste atenção que os governadores desses estados, que são de esquerda, que são do PT, que seguem a cartilha do desencarceramento, que seguem a cartilha da saidinha de Natal, né? Que seguem a cartilha do governo federal, do Lewandowski. Preste atenção que esses governadores já estão mudando de opinião. Eu vi uma declaração do governador do PT, do Eumano. A polícia dele enfrentou
uma gangue de bandidos, uma facção, e os 6 bandidos morreram. E ele deu uma entrevista assim, olha, antes eles do que os nossos policiais, né? Isso já é aquela declaração da direita, sabe? É. Você vê que agora a polícia da Bahia está quebrando todos os recordes de morte em confronto. Das 10 cidades mais violentas, 6 fica na Sim. Bahia, cara. E você vê que o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, ele já dá entrevista dizendo, olha, é difícil, a gente prende 5 vezes o mesmo bandido, a gente prende 7 vezes o mesmo bandido. Você vê que em Terra Nova, uma cidade do interior, 12 mil habitantes, os moradores já estão sendo expulsos de suas casas. Os caras tomaram a cidade, Tomaram a mano. cidade, tomaram a cidade. Verdade. E aí é sempre o mesmo pacote, tá? O pacote é cigarro, internet, botijão de gás, exploração das motos, do transporte alternativo. Tudo que Internet. tem zona cinzenta, irmão, tudo que o Estado não se apresenta, que não regula, esses caras chegam. Eu contei, ô Joel, contei pro Vilela que o Comando Vermelho estava construindo casas do Rio de Janeiro e alugando. O Comando Vermelho, logicamente, Até em então era áreas... prática de milícia. Né? Lógico. É. Não, mas eles descobriram uma crise habitacional no Rio de Janeiro, aliás, no Brasil, né? Não tem Minha Casa Minha Vida, tá paralisada as obras, então calma aí, eu vou lançar aqui as casas do Comando Vermelho, um preço melhor, As casas uma do qualidade Comando melhor, Vermelho, irmão. mas em território ocupado. Então, no final de tudo, acordam alguns secretários de Estado, acordam alguns políticos, né? De esquerda ou de direita, como aconteceu lá do Rio de Janeiro. O problema do Brasil não é mais maconha e cocaína. Tivéssemos uma vara mágica, ó, a partir de hoje acabou a maconha e cocaína no país. O país ia continuar muito violento ainda, em função do cigarro, em função do bujão de gás, em função do vape, em função da internet. Porra, cara, os caras estão tomando... Imagina você tirar a internet de um cidadão, em pleno século XXI. Acaba com o teu negócio. É. Acaba com a aula online do seu filho num curso. Acaba com a comunicação, de qualquer tipo de comunicação. Exatamente, acaba com a capacidade de você se socializar. Socializar. Então, e desculpa, a gente veio aqui para falar de política, mas a gente não vê a maior autoridade de segurança pública do Brasil, né, que é o ministro Lewandowski, o ministro da Justiça e Segurança Pública, a gente não vê ele tocando nesse tema. Ele fala sobre outros temas, ele vai apresentar hoje a PEC da Segurança Pública, tá? Eu não li ainda, vou ler quando chegar em casa, mas ele não toca nesse tema de domínio territorial. As facções estão dominando o território e estão colocando tudo que elas querem no território. Cigarro, qualquer produto, vai até carvão. No Rio de Janeiro, você falou, farinha para salgadinho, né? No Rio de Janeiro, o Comando Vermelho está fabricando pão. Tá? Padaria. É um pão mais barato que o pão que a gente compra em padaria. O pão de padaria aqui tá quanto aqui, o francês, de vocês? Cara, não sei. Sei lá, R$1 por pão. No Rio de Janeiro é 55 centavos a 85 centavos, mas o Comando Vermelho cobra 30 centavos por Então, pão. você quebra. É igual os postos do PCC, cara. Uhum. Os caras fazem uma rede de posto e que ele não necessariamente não compete, tá ligado? Ele usa para lavar dinheiro, os preços são mais baixos. Eu fui dar uma palestra na Academia Militar do Barro Branco, há um tempo atrás, e um coronel parou eu e falou assim, cara, vou falar para você uma coisa, os postos do PCC aqui que a gente tem desmantelado e tal, com a ajuda da Polícia Civil, os caras vendem 20 centavos mais barato o litro de etanol, ou de gasolina, sacou? Então, tipo assim, você consegue quebrar quem tá da sua volta e aí você consegue fortalecer ainda mais os caras. E outra coisa que tá acontecendo, cara, é que a população, ela tá ficando muito assustada com algumas coisas que vem acontecendo bem simbólicas. Essa semana que passou, na quinta-feira, existem duas facções lá, várias facções no Ceará, mas a coisa tá assim. Existe uma facção lá chamada Massa Carcerária, que ela é filiada ao PCC, certo? E ela é inimiga do Comando Vermelho. Um dos rapazes da Massa Carcerária que estava jurado pelo Comando Vermelho, ele foi morto numa ação policial. No velório, os caras do Comando Vermelho foram lá, no velório, meteram fogo no corpo e ainda deram tiro no defunto. Cara, Eu vi essa imagem, cara. Meu irmão, isso é assustador. Eu custei acreditar que a imagem fosse verdadeira. É, Eu fiquei real. assistindo. Morte matada, é a famosa morte matada. Pegaram e mataram o cara de novo ali, né? pra mostrar, pra dar um recado, né? Não, é choque, é você. Isso é demonstração de poder, Vilela. É falar assim, ó, cara, se você se levantar contra a minha cobrança de gás, o esculacho vai ser dessa maneira, sacou? E aí, o que a Secretaria de Segurança Pública do Ceará e de Fortaleza tá fazendo? Porque tá sendo. Todos os cearenses que eu conversei até agora falaram, Joel, a coisa aqui tá maluca, dentro de Fortaleza. Que até uns anos atrás era uma das capitais mais seguras que tinha. Sim. As facções chegaram lá e Sim, chegaram forte. sim. E tem porto internacional ali, né? Olha lá, ó a foto.
Exatamente, essa foto aí, os caras chegaram, a família gritando, o cara que meteu fogo foi queimado também. Acabou se queimando porque pegou no álcool Sei. e tal. Mas além do fogo, eles deram tiro no cadáver. Agora, a gente está antenado, a gente busca muito jornal do Nordeste, a gente tem amigo policial também espalhado pelo Brasil, mas boa parte dessas notícias a gente não consegue enxergar na mídia tradicional não, tá? Assim, eu busco notícias da Bahia, de invasões de periferia, né, de pessoas sendo expulsas de suas casas, e converso com jornalistas do Sudeste, e Pimentel, isso não está acontecendo não, isso está acontecendo. O Brasil hoje, eu acho que é o único país do mundo, eu pesquisei no Google, não achei, é o único país do mundo onde famílias estão sendo expulsas de suas casas em áreas urbanas. Em área de guerra, existe o fenômeno de você tomar uma aldeia, uma cidade e provocar aí até uma tragédia humanitária, as pessoas fugindo para outros países, mas cidades na Bahia, Comando Vermelho chega, sai da sua casa me pertence. E são cidades onde, eu te garanto, eu te dou certeza, não existe mais o cigarro oficial fabricado no Brasil. No Rio de Janeiro, você avança alguns bairros da Zona Oeste, você não acha mais cigarro verdadeiro, né? Você só acha cigarro paraguaio. Então, o kit deles de domínio territorial envolve a internet a R$109, que é quase com um valor tabelado, envolve o bujão de gás a R$150, R$54 mais caro que o botijão de gás comprado. Cara, risco de qualquer produto ser vendido sem regulamentação. Então, assim, isso é um prato cheio para a facção, para o bandido. Se o legislador entender isso, ele vai pensar com a razão. Porra, isso aí não tá funcionando. Isso aí é bom. Isso só é bom para eles, para mais ninguém. Isso é bom para o Comando Vermelho, PCC e as facções. Né? É basicamente isso. Esse é um raciocínio mundial, né? Deveria ser seguido no Brasil, mas infelizmente aqui parece que as pessoas pensam com forma mais conservadora, né? Vamos manter isso proibido. Não sei qual é a razão. A gente não avança essa discussão, o Pimentel, porque a gente avança, a gente trava nas discussões sobre costumes, velho. Sim, é verdade, costumes. Eu acho que a internet ela fez muito essa segmentação da gente ficar debatendo costume, espantalhos, e a gente não avança em discussões que a gente deveria avançar. Isso tem me cansado muito, cara, porque a gente que trabalha com segurança pública, com história do crime, da criminalidade, do crime organizado, a gente vê que não avança nada, cara. Não tem avançado nada. O que tem avançado é a economia informal. Então a gente tem um governo que continua cobrando bastante imposto, com taxas pesadas, com uma série de coisas, não facilita a vida do trabalhador nesse caso, e aí, velho, você tem esses domínios territoriais, o domínio da economia informal, que acaba fazendo com que a vida do cara dentro de uma periferia vire um inferno, brother. E o Estado formal perdendo bilhões de dólares, bilhões de reais, né? Pô, a gente podia avisar essa porra pro Haddad. Se o Haddad soubesse que tá perdendo dinheiro, talvez ele mudasse. Mudasse o foco dele, né? Fala, Kratos. Vamos lá, tem a última aqui do Rodrigo Gurgel, que ele fala assim: Pimentel, você se informou melhor sobre a lei anti-Oruan, que apesar de fake news, de censura, apenas proíbe dinheiro público em shows que façam apologia ao crime? Se informou melhor sobre o Kim Kataguiri? Eu conversei com o Kim, cara. Kim? O nome dele é Rodrigo Gurgel. Não, do Kim. Kim Kataguiri. Kataguiri, falhou. Eu conversei com o Kim por telefone e primeira questão, eu tenho que deixar clara a minha admiração pelo Kim, tá? Eu acho ele um deputado muito bom mesmo. Gosto dele, inclusive as colocações que ele já fez várias vezes. Mas quando eu vi uma lei chamada Lei Anti-Oruan, eu pulei nessa altura aqui, porque parece uma lei de costumes pra mim, sabe? O Oruan nunca fez um show na vida dele com recurso público, sabe? Nunca fez. A Anitta já fez, a Cláudia Leite já fez. Gustavo Lima. A Gustavo Lima já fez vários, né? Cantores gospel, aí já fizeram milhares, centenas, né? Mas o Oruan nunca fez. Eu não gosto da música do Oruan, mas não gosto. Acho que ele é um péssimo exemplo para boa parte da juventude. Mas uma lei anti-Oruan me parece uma perda de tempo, ou então uma coisa para enganar as pessoas. Mas eu conversei com o Kim me explicou: Pimentel, dá uma lida na lei, se informa, por favor, e tal. Até de forma muito educada. O eleitor do Kim, ele não te ataca na internet, eles são todos educados na internet, eles não fazem me xingando, não. Mas eu vou usar uma lógica para você aqui. Já existe um tipo penal codificado no Código Penal sobre apologia ao crime. Sim.
Então, a princípio, não precisa de uma lei para isso, porque existe um tipo penal. Mas vamos lá. Se Marcelo D2 que eu diga, né? se um cantor. A lei diz o seguinte: se um cantor fizer apologia no palco, ele tem que devolver o dinheiro, tá? Ah, é? Essa é a lei. Eu acho a lei legal, que bacana, gostei. Mas vamos à parte prática verdadeira. Se ele faz apologia no palco, alguém tem que relatar aquela apologia a uma autoridade policial, porque é um tipo penal. Tem que ser instaurado um inquérito policial. Pra saber se aquilo é apologia ou não. Exato. Tem que transitar em julgado em 3 instâncias. Vai demorar coisa de 10 anos, tá? Sendo que a apologia, ela não é o que as pessoas imaginam. A apologia no Brasil, isso já tem decisão consolidada em tribunais lá em cima, STF, STJ. Apologia, quando eu digo assim, Vilela, mata o Joel. É alguma coisa muito objetiva, tá? Call to action. Quando eu falo assim, por exemplo, Maconha legal. maconha é bom. Isso não é apologia para várias Linhas, né, linhas de raciocínio. É subjetivo também. Demais. Né, cara? Então a lei anti-Uruan, se ela for aprovada, não vai ser exequível. É isso que eu falo com o eleitor. E aí me preocupa o que ele disse aqui, Pimentel. Parece que as pessoas só pensam no costume. Ninguém pensa na parte prática. Alguém chegou para mim, Pimentel, vamos fazer uma lei no Brasil, castração química do tarado, do pedófilo. Evidente que eu sou a favor. Pelo amor de Deus, eu não posso ser contra isso. Agora é o seguinte, vamos lá. Quem vai fazer isso? O SUS, no município de 10 mil habitantes, de 15 mil habitantes, vai ter um médico para aplicar essa injeção a cada 6 meses? Vamos lá. Quem vai fiscalizar a execução disso? Temos oficial de custódia no Brasil? Não temos, sabe? Temos uma comarca no interior com habilidade de fazer isso? Não temos. E se o condenado mudar de cadeia, mudar de cidade? Então, é tão óbvio para mim que essa lei é inexequível e tão óbvio para mim que um deputado está ganhando voto, propondo algo inexequível, sabe? Jogando pra galera, sabe? Que eu começo a ficar com a raiva, porque eu quero saber do que pode dar certo. Eu quero saber de proibir a saidinha para líder de facção. Eu quero saber de pena de 30 anos de cadeia para quem assalta com fuzil. Eu quero saber de pena para quem coloca barricada na porta da comunidade. O que pode dar certo. O que não vai dar certo, eu acho perda de tempo. O Brasil está no meio de um caos de segurança pública e os nossos deputados deveriam estar focados em leis exequíveis que pudessem... Agora, se o Kim conseguiu, com esse debate, trazer um debate público sobre a qualidade da música, essas músicas desses rappers aí de periferia, né? Se ele conseguiu trazer esse debate, se ele conseguiu convencer algum prefeito do Brasil a não contratar um show do Oruan, eu acho que o Queen já atingiu o objetivo dele. De outras formas, que não a lei. Mas o Oruan ganhou seguidor pra cacete nisso aí, tá? Então, cara, eu sempre falei, sabe, tipo assim, ó, o outro podcast que a gente veio aqui falar do caso Gritzbach da Vitória, teve uns caras me xingando nos comentários. Eu até mandei os caras tomar no cu lá e eu acho que os caras apagou. Pô, tava de saco cheio, cara. As pessoas querem que eu fique falando mal do Oruan, tá ligado? Tipo assim, se não falar mal é que você tá se posicionando a favor do cara. Pô, é o seguinte, eu não ouço Oruan. Eu conheço só o negócio do Tigrinho lá do Tropa do Oruan, eu só conheço essa música. Eu não sei. Uhum. E vai ter mais coisa ainda. Uhum. A questão é que ele é filho do Marcinho VP, a galera usa bastante essa parada aí, Sim. Marcinho VP realmente é chefe. Segundo todas as fontes que eu conheço, ele é chefe da organização criminosa que atua lá no Rio de Janeiro. Não tenho dúvida disso. Exatamente. Ele apareceu com a camisa do pai dele, dizendo que o pai dele já tinha vencido o tempo de cadeia, o pai dele tá preso desde 1996 e tal. Só que a questão do Oruan, pra mim, é mais profunda. Porque, tipo assim, você pega, por exemplo, cantor sertanejo, o cara fala de beber e dirigir muitas vezes e tal. A minha questão com o Oruan é que esses caras, eles são muito bons de marketing, velho. Você acha que o que o Oruan faz de pintar o cabelo de vermelho é porque ele tá querendo... Mano, ele tá no Trend Topics, direto isso, tá? Isso independente se eu gosto do Oruan ou não tem que fazer julgamento, porque o Oruan não tá aqui, eu não tenho nada com ele e não faz nem parte da minha vida e eu não quero nem escutar. Só que o que acontece, cara? Isso daí vai ficar ainda mais forte.
Porque os produtores musicais, eles já sacaram que essa treta, e o MBL sabe fazer isso muito bem também, Sim. mano, que é fomentar uma treta e que você Pra ganhar sempre fica... visibilidade. Cara, agora o filho do Marcola e o Oruan, eles saíram em fotos que eles vão fazer um feat junto. Eles vão fazer uma música junto. O filho do Marcola chama Lucas Camacho. Sim. Ele tá começando no trap agora e no funk. Então, já postaram uma foto Rio de Janeiro e São Paulo. A galera já começou a falar, esses caras juntos, pá, filho do Marcola, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, é muito melhor esses caras tá no trap, no funk, do que tá seguindo um caminho que os pais dos caras seguiram, Isso eu entendeu? não tenho dúvida alguma. Pô, pelo amor de Deus. Agora, esperar que eu fique falando mal desses caras aí apenas por falar mal dos caras, não. Só que eu acredito que o Oruan sabe que toda vez que ele faz isso, ele vai ficar no Trend Topics. Sim. Então, cara, o que acontece na internet? Você só ganha dinheiro nessa internet se você aparecer, brother. Então essas polêmicas fazem com que ele apareça e ele só cresce. Ou seja, o MBL ajudou o Oruan. Mas se ajudaram Você ajudou também, né? Você Porque ajudou eles também. também cresceram. A Amanda foi Sim. A Amanda era um quadro que já era conhecida, mas depois desse enfrentamento com o Oruan, que daí tem a tropa do Oruan que veio encher o saco também, né? Porque claro, ameaçar. também tem isso, né? Também tem isso que o Oruan, ele fala umas coisas, aí a tropa também vem. A Amanda, ela ganhou uma notoriedade agora, que inclusive ela vai conseguir uma boa votação para ser deputada. Sim. Então esses caras do MBL, eles também dominam essa linguagem, assim como o Oruan do outro lado também domina isso daí. Você acha que o feat entre o filho do Marcola e o filho do Marcinho VP não vai dar audiência, cara? Putz, vai dar muita visualização. Alguém me falou assim, Pimentel, mas você é a favor então do Oruan fazer show em prefeitura? Não, eu sou a favor. Eu sou contra qualquer artista, qualquer, seja sertanejo, seja artista gospel, seja... Na minha opinião, ninguém tem que fazer show em prefeitura, não. Prefeitura, para mim, é saúde, educação e segurança pública, né? E saneamento básico e tal. E outra coisa, se você quer saber se o Kim apresenta propostas legais da segurança pública, apresenta. Mas, nesse caso, na minha opinião, é uma lei inexequível. Né? Exequível. Mas, né? Cara, eu sou a favor de que os artistas que conseguem se financiar com um público gigantesco como eles têm, não devem receber dinheiro público, não. Mas os artistas que não conseguem, aqueles que são do baixo clero, que estão tentando, que estão começando, pô, precisa haver um fomento para esse cara. Agora, o que acontece com os cantores sertanejos, por exemplo, e funkeiros também, eles são chamados em shows de prefeituras do interior, aí eles chamam o prefeito lá em cima. Sim. Ah, porra, esse é o Pimentel, o prefeito da cidade, graças a Deus que ele tá aqui, traz a esposa dele, não sei o que, que o showmício acabou. Sim. Então o cara faz isso, ele tá fazendo uma campanha sem parar ali, né? Então, assim, Faz sentido. Faz sentido. Agora, essa questão de apologia, obviamente, cara, apologia ao crime, eu sou totalmente contra. Lógico. Mas quem vai julgar isso, de que forma vai ser julgado, o quão subjetivo é isso também, sacou? Então, mas... Plant Ramp sofreu isso também, né? Plant Ramp sofreu e eu não sei se O MV Bill também. MV Bill também sofreu. Bill também. A MV Bill é um clipe maravilhoso. Soldado MV do Bill, Morro. Soldado do Morro. Eu assisti o clipe e o clipe tá claramente falando que não vale a pena ser traficante. É claro no clipe, tá? Qualquer um que consiga entender o roteiro do clipe lá. Mas e na época eu estava na polícia militar e tinha colegas da polícia que queriam, de toda forma, promover a censura do clipe do MV Bill, né? O MV Bill é um cara conservador da porra. Fui para debate com ele. O posicionamento do MV Bill contra a maconha é firme, sabe? Ele é contra? Porra, o MV Bill, o MV Bill foi pro debate comigo na Academia Brasileira de Letras, né? E foi interessante que Pô, tu tá chique, mano. não, mas isso tem muito tempo, pô. Comi tem um chá lá, porra, é melhor que isso aqui, o chá lá. É mesmo? Pô, tem um bolo de rolo lá, um negócio gostoso da porra. Porque eu achava que essa porra do chá da tarde da Academia Brasileira de Letras era mentira, né? Pô? E Tem um tem chá mesmo. mesmo, uma porra maneira pra cacete, porra, né? E aí eu fui lá e fui um debate com o MV Bill. E o MV Bill é um cara sensato, inteligente. Muita gente em comunidade, cara, associa a maconha à preguiça, à evasão escolar, a pequenos roubos, pequenos furtos dentro de casa, né? A desandar na vida, né? Então, muita gente de periferia acha a maconha um absurdo. Aí você vai na Zona Sul, tem um montão de pai lá do Leblon, de Ipanema, não, isso é uma fase do meu filho, ele vai para a Austrália estudar inglês, depois para com essa porra. Então, a reação que a maconha causa nas classes sociais é diferenciada. Pro pobre de periferia, o cara morre de raiva do filho virar maconheiro. Ninguém tem orgulho. Pô, meu filho virou maconheiro, né? Ninguém tem orgulho dessa Parece porra. que na cabeça dos caras é como se você virasse o contrário de um trabalhador, tá ligado? Exato, exatamente isso, exatamente isso. Aí. É com vocês. Tá aí, fechou. Prazer te conhecer, meu irmão.
Pô, cara ultraconservador, meu irmão. Você Pelo vê. Se liga, mano. Eu achei que tu fosse do MBL, cara. Não, é de esquerda, Ele é MBL. Red Pill, eu tô- Red Pill, Eu, acho que bolsonarista. eu tenho caminhado um pouco mais pro centro.